Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós falaremos sobre filosofia e o nosso convidado é o Vitor Lima, do Isto Não É Filosofia. É isso, obrigado Pela presença, Obrigado cara. pelo convite, cara. Deixa eu te perguntar, hoje eu estava lendo um texto que basicamente o autor é de um amigo meu que estuda em Oxford e ele estava tentando explicar uma resposta do Peter Singer ao dualismo da razão prática, do Henry Sidgwick. E, enfim, não é uma pergunta exatamente sobre isso, mas... Eu já tava com medo já. Vou começar devagar, né? Vou começar leve. Não, mas a pergunta é por que aqui a gente não estuda tanto no Brasil o Sidgwick, o Mill a gente estuda mais por uma lógica do que ele falou sobre liberdade, não tanto... Sim. Pelo menos eu estou dizendo quem não estuda filosofia, né? Pessoas entusiastas como eu, Sim. a gente não estuda tanto pela lógica do que ele falou em ética, sobre moral, a gente não conhece tanto Peter Singer, a gente não conhece tanto esses autores mais ingleses dessa escola, não sei exatamente como chama, de filosofia analítica. A gente conhece muito Kant, Nietzsche. Inclusive, se for procurar um texto do Sidgwick, que foi um grande filósofo até onde eu acompanhei da ética, praticamente não tem em português. Agora, se você for achar um texto do Kant e do Nietzsche, é quase domínio, sei lá, R$12 você compra, né, o livro, porque as editoras imprimem bastante. Por que a gente não conhece essa galera? Por que aqui a gente conhece muito pouco eles? Qual que é a história disso? A gente até estava falando aqui, né, da USP. Eu acho que tem uma divisão em formação em filosofia, até onde eu consigo compreender, que é quase geográfica também aqui no nosso país, sabia? Porque a gente é muito influenciado mais do sudeste para cima pela USP, e aqui no sul tem uma tradição um pouco mais atrelada à filosofia analítica. Olha só. As universidades academicamente. Daqui... Academicamente, sim. O pessoal daqui curte mais. Tem mais especialistas. Mas olha só uma coisa que é curiosíssima, não sei se você sabia disso. No Rio de Janeiro, na UFRJ, tem 2 departamentos de pós-graduação em filosofia. 2, na mesma universidade. Um de filosofia analítica e um de filosofia continental. Eles não se batem Pra muito. você ver a briga interna, cara. Pra você ver a briga interna. Então, tem essa dicotomia real, assim, institucionalizada. Mas, assim, o que funda a filosofia no Brasil é a USP. Talvez seja a primeira faculdade de filosofia do Brasil, salvo engano. Mas, se não for a primeira, cronologicamente falando, é a que mais influenciou. Então, ela é fundada ali na década de 30 do século XX, se eu não me engano, vai até 57 com professores franceses educando a galera que ia ficar para formar todo mundo. Esses professores franceses, eles pertenciam a uma corrente chamada estruturalismo, que em filosofia ensina a compreender o pensamento de um autor pelo próprio autor. O método consiste basicamente em separar dois conceitos. O que é razão, de um lado, e o que é causa, de outro. Causa é tudo aquilo que é extrínseco ao texto. Por exemplo, o contexto econômico, o contexto histórico, o contexto social. E razão é tudo aquilo que o autor declara por escrito. Se ele declara por escrito, é uma razão. Se não está lá, é uma causa. Então, sabe quando a gente tenta identificar o que Platão quis dizer, o que Nietzsche quis dizer, o que o Singer quis dizer, identificando qual o contexto histórico em que ele está? Pô, isso é uma causa. Não faz parte do método estrutural levar isso em consideração. Eles fizeram escola, formaram os primeiros grandes professores, que formaram todos os outros. Perfeito. E aí, o que consistia fazer filosofia nessa pegada? Consistia em entender muito bem o que um autor quis dizer. Nunca criticá-lo, mas entender o que ele quis dizer. Então, essa é a principal escola de filosofia do nosso país. Quando essas influências anglo-saxônicas, que é onde a gente identifica a filosofia analítica, mais focada em argumentação do que em compreensão de texto, começam a surgir, elas começam a surgir em outras universidades. Por isso que eu falei daqui do Sul. Entendi. Então tem essa divisão meio que geográfica, assim. Hoje é mais disseminado o negócio também, mas surge mais ou menos assim, com essa localização geográfica. A USP tem uma autocrítica já de muito tempo. Um desses caras que foi educado por esses franceses, chamado Oswald Porchat, que é um puta cara de lei, inclusive, faz uma autocrítica num seminário que ele dá para os estudantes da USP, na década de 90 já, 98. Ele fala assim: devemos rever o modo como a gente aprende filosofia, porque a gente precisa se perguntar se a gente quer criar professores ou filósofos. Ele insere o debate. O professor é o cara que é especialista em dizer o que os outros disseram, o filósofo é o cara que tenta compreender a realidade. Interessante.
E essa distinção é fundamental, né? É fundamental. Esse cara faz esse seminário e a partir daí ele instaura um debate dentro da universidade. E aí a gente vem discutindo isso até agora. Tem muito na própria USP influência analítica, de filosofia analítica. A tradição estrutural não é mais predominante. Mas a pergunta foi por que a gente tem essa divisão, né? Vem do nosso, da nossa instituição fundadora. Perfeito, perfeito. E quando você, como um estudioso da área da filosofia, enxerga essas duas escolas, ou essas duas correntes, não sei exatamente como chamar, você considera que uma delas é mais eficiente para responder as perguntas que a filosofia tenta responder? Eu acho que elas são parte do mesmo movimento, só que do mesmo movimento de como filosofar, do modo como eu vejo, só que em etapas diferentes do movimento de como a gente deve filosofar. E o Oswaldo Porchat, assim, o cara da autocrítica lá, e eu concordo muito com ele, que é o objetivo fundamental da filosofia, eu concordo com a filosofia analítica, é a realidade. É aquilo que eu falava do Desidério Murcho antes de começar a gravar. Desidério Murcho, professor português, era da UFOP, você me falou que ele não é mais. Tá no Amapá agora. Tá no Amapá. E ele bate muito na tecla do ensino de filosofia de tradição analítica. E ele fala que, bom, filosofia não é saber o que Platão quis dizer sobre justiça, filosofia é saber o que é justiça, se ele estava certo ou errado. No entanto, a gente sabe, eu sei que é uma preocupação sua também, que as pessoas não sabem ler direito, né? As pessoas interpretam mal, principalmente no nosso país. E se a gente incentiva elas a aprender filosofia já dizendo o que é as coisas, sem antes compreender o que são as coisas, é possível que saiam atrocidades daí. E de fato saem. Então, quando eu digo que é o mesmo movimento em etapas diferentes, o método estrutural é um puta método para você entender de fato o que um filósofo está dizendo, sem nele projetar os seus preconceitos. Porque você faz um esforço ativo e metódico de considerar as razões que ele está colocando, na ordem que ele está colocando, ou até melhor do que ele colocou de fato e você organiza melhor. Mas o objetivo não é só entender, o objetivo é avaliar, no final das contas, se o que ele disse foi certo ou errado. E para que você avalie, você precisa ter outras ferramentas, que não são só ferramentas de compreensão. E essas outras ferramentas são as ferramentas argumentativas, lógicas e empíricas também, são necessárias. Então eu vejo como dois métodos que têm que fazer parte do mesmo movimento, em etapas diferentes. Perfeito. Infelizmente, os dois métodos brigam bastante. Pois é. E não estão no mesmo. E aí entra nos mecanismos de recompensa institucional mesmo, né? Você é premiado em determinada pós-graduação se você segue um método específico, se você segue a linha do orientador. Como sempre, né? O clubismo começa a aparecer. Em todo canto. Por isso que a filosofia é importante demais para ficar na mão só da academia. Ela precisa ficar na mão da academia, ela precisa ter especialistas. Mas ela também precisa ter gente de fora que não é recompensado por rezar numa cartilha só, né? Filosofia precisa ter debate público como tudo, né? Como psicologia, como sociologia, como qualquer outra coisa. Para não ter que prestar tributo aos grandes figurões, às grandes correntes, às grandes autoridades, né? Mas a impressão que dá é que isso acontece bastante, né? Eu fiz um episódio aqui sobre as principais escolas éticas com um amigo meu, com o Vitor Andrade, a gente falou do utilitarismo, da deontologia, da ética das virtudes, do John Rawls também, que é a teoria da justiça do John Rawls. Contratualismo, né? Contratualismo, E ele comentou assim que na visão dele o Kant errou. E aí quando ele fala isso, caramba, que isso, cara? Pelo menos no que diz respeito ao que se deve fazer eticamente, né? Mas se você vai ler um manual de herança analítica, é a coisa mais normal do mundo, o autor do manual de ética falar, tá errada essa tese por causa disso, disso e disso. Mas a impressão que dá é que não é tão comum aqui nas universidades no Brasil, sei lá, a galera dizer que um grande autor errou, né? Não é. E só vai ser comum, talvez, num doutorado para uma banca específica, mas se você fala isso em público, meu Deus, né? Meu Deus. Isso é ruim, né, cara? É ruim demais. Cara, filosofia, a gente precisa entender esse aspecto fundamental aí, que a filosofia fala sobre a realidade, que pode ser tanto interna quanto externa, e se você tirar isso dela, você transforma ela só em doxografia, que é uma palavra que une duas outras gregas, né? Dox é opinião, grafia é coletânea escrita. Então, doxografia é coletânea de opiniões, que no fundo é isso que acontece. Inclusive, quando a gente vai pegar ensino médio, cara. Ensino médio, eu fui professor de ensino médio, né?
E quando você ensina filosofia para o ensino médio, é absurdo É uma pena, não é nem absurdo, é uma pena. Porque você tem pouco tempo e tudo que você faz é dizer o que os outros disseram. E como é que você faz alguém gostar disso? Nem você que dá aula gosta, né? Você vai fazer que alguém goste de decorar o que o Platão disse. Mas tem um aspecto da filosofia, cara, que eu acho que aí dá pra gente salvar. Tem uma palavra em grego que se pronuncia mais ou menos assim. Taumatzen. Taumatzen a gente traduz, quando vai traduzir para português, para espanto, assombro, maravilhamento, deslumbre. O Platão e o Aristóteles falam, em textos diferentes, que a filosofia começa no Taumatzen, quando você se deslumbra. E eu acredito muito nisso. Assim, dá pra gente começar a salvar a filosofia aí, por isso que eu tô tocando nesse ponto, né? Porque hoje, claro, não é só a filosofia que faz isso. Quando você, que é um cientista, olha para determinado aspecto da realidade, que você sempre viu e fala assim, caramba, tem alguma coisa que me escapava aqui que agora eu tô enxergando diferente. Isso é o Taumatzen. Então, essa abertura que a poesia também faz, o cinema também faz, a literatura também faz. Essa abertura para a realidade, ela começa na filosofia e se espalha para todas as outras. Eu acho que, naquele movimento que eu falava, talvez isso seja até anterior. Primeiro eu preciso me espantar. E o espanto, veja só, não é só ver o que está por trás das coisas, não. O espanto tá na tua frente o dia inteiro. Você sempre passou por aquilo. Só que você nunca viu daquele jeito. E você se espanta, vê a coisa de novo, do novo ponto de vista, e aí você vai para a etapa seguinte, que é entender, e a etapa terceira, que é se posicionar. Eu vejo a filosofia com esse triplo movimento. Legal. Espanto, entendimento, posicionamento. E é uma roda que nunca para de girar, né? Legal. Cara, vamos começar então com algumas dúvidas que eu tenho aqui, já que eu estou bastante animado com esse tema. Por que o Platão é um cara tão estudado? Aristóteles, Platão, Sócrates, por que eles são... Por que quase todo mundo que está assistindo essa live aqui, esse nosso bate-papo, já ouviu falar sobre esses três sujeitos? Fato curioso, antes de eu responder indiretamente. O Platão passou quase 1000 anos sem ser estudado no Ocidente. Na Idade Média, por exemplo, só dava Aristóteles. E o Platão era conhecido por 1 ou 2 textos, mas não era o autor hegemônico. Olha só. Quando os medievais, no Ocidente, se referiam à filosofia, eles utilizavam um termo chamado o filósofo, que era o Aristóteles. Quando aparecia a palavra, a expressão o filósofo, era o Aristóteles. Então, assim, a gente precisa perceber uma coisa que é difícil de entender quando você não é do meio, mas é uma verdade quando você estuda minimamente como é que as ideias vão se disseminando. Toda e qualquer obra que a gente considera canônica ou clássica é uma contingência histórica. É canônica e clássica no nosso período. Mas em períodos outros ela não era. Por quê? Porque por critérios econômicos, políticos ou até por critérios físicos mesmo. Tipo, os manuscritos que a gente tinha acesso estavam escondidos. E a gente só não sabia, foi descobrir séculos depois. Como é o caso do Platão. Então acho que o primeiro ponto para tentar entender por que ele é tão influente a gente tem acesso a ele agora, mas tem um período da história que a gente não tinha. Beleza, primeiro ponto. Então é contingente. Ele não é influente porque ele é especial, necessariamente, entendeu? Porque ele falou uma coisa... Perfeito. É isso, é tirar a especialidade do negócio. Ele suma de novo. É muito provável. É muito provável. De anos sumido. Muito provável. Então, esse é um primeiro ponto, assim. Tem uma contingência histórica aí que acontece. Eu diria que ele é tão importante hoje, primeiro porque a gente passou a ter acesso aos manuscritos. É isso. Do Renascimento para cá, ele passou a ser muito importante. Mas a nossa época lê o Platão, para tentar entender a importância dele, como sendo o fundador de um certo modo de pensar. Que a gente identifica como o modo de pensar básico do Ocidente. Que é enxergar a realidade e ver a realidade a partir de uma dicotomia básica, que existe aquilo que parece que é e existe aquilo que é de fato. Perfeito. A gente raciocina com base nesse esquema conceitual, até hoje, tendo nunca ouvido falar do Platão. Existe como a realidade existe como ela parece. Essa dicotomia é instaurada por ele. Entendi. Quando voltaram lá nos manuscritos, viram que ele falou isso. Exatamente. Dá para explicar o que é filosofia com base nessa distinção fundamental, dá para explicar o que é pensamento crítico com base nessa distinção fundamental. Sim. Mas quem instaura é ele. Então ele faz escola de pensamento com base nisso, tem toda a fundamentação que ele dá,
E ele também faz escola do final do século XIX para cá, de gente tentando contrapor esse negócio dele. Não, a realidade não é aquilo que é e aquilo que parece, porque isso tem uma fundamentação que é bem problemática, porque quando você diz que existe alguma coisa mais real que outra, você está querendo dizer que existe um mundo que não é esse, que tem outro mundo que é mais real, e que mundo é esse? E o cristianismo também pega isso para dizer que existe um mundo de... Aí tem uma crítica cultural mais complexa. Mas eu diria que é isso. O Platão, ele é tão influente porque ele instaura esse modo de pensar do qual é difícil de sair. Perfeito, perfeito. E o Aristóteles, qual que foi a grande... O Aristóteles inventou a gramática de como a gente fala, cara. O Aristóteles é o cara que vai falar que... Sabe o modo como a gente organiza as línguas latinas que são derivadas da grega? Que é, tem o substantivo, e ao redor do substantivo eu acoplo adjetivos, advérbios, digo como é que esse substantivo se movimenta acoplando a ele um verbo e um complemento. Essa frase, essa estrutura, substantivo, verbo, complemento, é a mesmíssima estrutura de como o Aristóteles disse que a realidade se comporta. Substantivo, verbo, complemento é o modo como ele vai organizar as categorias da realidade. Quando ele vai fazer o que a gente hoje chama de metafísica, o nome que ele não deu, inclusive. Sabe dessa história? Não. O nome metafísica, esse palavrão que a gente se depara quando vai estudar filosofia, a gente geralmente atrela esse nome a algo além do mundo físico, né? Metafísica, sim, além da física. Não foi assim que a palavra surgiu, cara. Olha que história curiosa. O Aristóteles tinha alguns escritos que ele não colocou num volume só, em que ele falava sobre como é que a realidade funcionava no seu sentido mais básico. Teve um cara, no século I, chamado Andrônico de Rhodes, que era um editor, um bibliotecário, que estava catalogando as obras do Aristóteles. Existia o livro Física, esse sim o Aristóteles fez. Existiam alguns manuscritos esparsos que falavam sobre como a realidade é, no seu sentido mais abrangente. O Andrônico pegou esses escritos, juntou, colocou uma etiqueta para, na estante, sinalizar que ele ficava após o livro da física. O nome metafísica vem daí, só, cara. É além da física, literalmente. Entendi, entendeu? É além da física na prateleira. Da prateleira. Muito louco, né? Muito louco. Nesses escritos, por isso que eu falei do nome metafísica, o Aristóteles tenta teorizar sobre... Se a gente for regredindo, o que a gente encontra de mais básico na realidade? A tese fundamental do mundo grego que veio para o contemporâneo é: a realidade mais básica é átomos e vazio. Não é mais isso exatamente, né? Tem mais coisa aí. Mas o Aristóteles dizia não é átomos e vazio. A realidade é feita de categorias fundamentais, que ele vai enumerar em 10. Quantidade, qualidade, relação. Ele vai falar, dentre essas 10 tem uma chamada substância, que ele chama de ousia em grego, que a gente traduz para substância. Os latinos traduziram para substância. E a palavra substância, ela também é bem esclarecedora quando a gente para pensar. O que é uma subinstância? Esse sub designa algo que é abaixo. Sub, supra, né? Supra em cima, sub abaixo. E instância designa algo que é mais ou menos como um patamar. Instância é um patamar, é algo que está diante de nós. Então, uma subinstância é algo que está abaixo de um patamar de referência. Isso é uma subinstância. Por que essa palavra captura exatamente o que o Aristóteles quis dizer? Que ele fala assim, a realidade é composta de substâncias e seus atributos. A substância é aquilo que não muda. Os atributos é aquilo que muda. Eu posso olhar para a realidade e identificar as coisas como sendo substâncias e seus atributos. Homem é um homem porque ele é um animal racional. Homem é uma substância, seus atributos são animalidade e racionalidade. Dá para a gente entender seres humanos assim e dá para a gente entender toda a natureza assim. Substância é aquilo que não muda, está abaixo de tudo que muda. Então a instância é o patamar acima do qual tudo muda e abaixo nada muda. É isso que metaforicamente quer dizer substância. Então também o Aristóteles identifica que existe essa instância mais fundamental da realidade que não muda quando tudo mais muda, e isso é o fundamental da realidade. Qual que é a palavra que a gente utiliza para designar os nomes na língua portuguesa? Substantivo. Substantivo vem de substância. Substância é aquilo que permanece igual a si mesmo e que não muda.
a realidade inteira é composta de substâncias. Para entender a realidade, a gente precisa entender como é que essas substâncias se relacionam e que atributos a gente pode acoplar nelas. Toda vez que a gente aponta para uma coisa, a gente aponta para uma substância, segundo Aristóteles. E é exatamente isso que a gramática tenta capturar. Tá complexo pra cacete esse negócio. Não, tá dando pra pegar, vai lá. Mas o que eu tô querendo dizer, tentando simplificar aqui, é o seguinte. O Aristóteles olha para a realidade de um jeito que a gramática capturou. É isso. Então, eu acho que ele ditou o modo como a gente organiza a língua, porque não é só o português que se organiza assim, são as línguas ocidentais quase todas, e, portanto, o modo como a gente enxerga a realidade. E essa galera ficou esquecida, no caso o Platão ficou esquecido realmente porque não tinham acesso aos textos. Aos manuscritos. Aos manuscritos. Como é que ninguém, sei lá, republicou? Cara... Tinha o cara chamado Gutenberg não viveu nessa época. Né, exatamente. Dar um auxílio pro pessoal ali. Deixa eu só puxar um pouquinho teu fio aqui para... Tá. Aí. Então, a gente fica muito espantado com essa viagem dos manuscritos, como ela acontece, né, cara? Tem um termo para isso em estudos de filosofia, que é o translatio studiorum, que é o deslocamento dos saberes, ou deslocamento dos estudos. Porque tem um mapeamento que os historiadores fazem. Se você pegar determinada época do ano, o que se sabia com base no que se tinha acesso. Você sabe desse fato histórico curioso pra caralho também, que é grande parte da filosofia grega, que a gente considera clássica agora, estava na mão dos árabes na Idade Média, porque a igreja simplesmente proibiu. E proibiu a ponto de, se encontrasse, descartaria. Ficou na mão dos árabes durante quase 500 anos. E ela volta no finalzinho da Idade Média, e aí volta em árabe. Grande parte desses manuscritos foram traduzidos de novo para as línguas ocidentais do árabe. Se não fosse os árabes, não haveria filosofia ocidental. Desculpa a minha ignorância, mas foi por isso que o Tomás de Aquino escreveu a Suma, tentando fazer um apaziguamento entre o que os gregos falavam e o que a religião pregava? Na época do Tomás de Aquino, a gente pode tentar entender o que acontecia naquela época, tentando entender as dinâmicas que acontecem hoje, né? Então, assim, a dinâmica cultural da época, o que estava na moda, era o Aristóteles, porque ele tinha acabado de voltar. Fazia poucos séculos que ele tinha voltado. E ali, como as coisas não eram tão velozes como são hoje, então, fazer poucos séculos que voltaram era super atual. Perfeito. Né? Super atual. Então, ele está escrevendo sobre o Aristóteles não porque ele acha que tem que salvar a Igreja Católica porque as pessoas agora vão acreditar no Aristóteles, embora isso estivesse acontecendo. No caso, existe um receio de que o pessoal começasse a entender que era por meio da razão que a gente alcançava as revelações e não por meio de Deus. E tinha de fato esse negócio, acontecia esse negócio. Mas era também porque, imagina agora, a gente vai falar sobre filosofia, e no nosso tempo, qual que é fora da academia, qual que é a corrente que mais pega as pessoas em filosofia? Estoicismo? Total. Estoicismo. É o que me veio várias thumbs do YouTube, assim, estoicismo. É isso, né? Então, se eu quiser falar sobre filosofia, em algum momento eu vou ter que falar sobre esse assunto. Em algum momento eu vou ter que conciliar. Então tinha também esse espírito do tempo do Aristóteles. Então muita gente vai dizer assim, principalmente os católicos, não é que ele quis salvar a igreja, embora ele quisesse também. É que falar sobre filosofia era falar sobre o espírito do tempo. O espírito do tempo era esse. Perfeito. Porque ele fez um esforço bastante grande, né? São 3.000 páginas, sei lá, 4.000 Esse cara é monumental na história da filosofia, porque talvez ele não fizesse outra coisa da vida, né, cara? Pois é, cara. Só escrever. Eu comprei a Suma lá, inteira. Não tem como ler, né? Um dia eu vou nem os especialistas leem aquela porra. Mas eu folhei ela. Lê a Suma contra os Gentios, que é a versão reduzida da Suma Teológica. Mas assim, ele fez um esforço muito organizado, porque realmente, se você não for muito bom em argumentar, fica complicado, porque ele realmente argumentou, né? Isso daí não foi cagação ali, ele argumentou, tentou fazer os contrapontos. Isso daí é foda, porque a gente perdeu essa tradição, né? A parte boa dos medievais é essa. A escola que eles instauram em filosofia é uma escola argumentativa. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Eles faziam questão de escrever de modo argumentativo e não só interpretativo. Havia o gênero interpretativo, que era o gênero de comentários.
O Tomás de Aquino também fez comentários à física do Aristóteles, comentários à metafísica do Aristóteles. Mas havia o gênero esse, em que eu tenho uma tese a provar, e para provar a minha tese, eu necessariamente passo pela contra-argumentação daqueles que pensam diferente e termino com a refutação deles e reafirmando o que eu penso. Foda demais. Muito legal, né? Foda cara? demais. Muito legal. E aí depois veio a Renascença, aí o Gutenberg fez o auxílio dele lá para o pessoal conseguir espalhar mais as ideias. Teve a Reforma, só para a gente imaginar aqui, teve um boom de arte na Itália, principalmente, depois mais no norte, ali na Holanda, nos Países Você estava lá Baixos. recentemente, inclusive. Tava lá. Li recentemente a biografia do Leonardo da Vinci também, então estou bem nessa pira aí. E aí, ali, século XVIII, século XIX, século XVII, sei lá, começaram a surgir esses pensadores que acho que o público que está assistindo tem mais noção e lê mais, né? Como Nietzsche, Kant. Tem como a gente passar um pouquinho por cada um só pro... Desde a Renascença? Não. Pelo menos nesses principais, por exemplo. Por que o Nietzsche é um cara... Além de ter toda essa cultura institucional que favoreceu a leitura dele... Mas por que o Nietzsche é meio que uma cultura pop, assim, cara? Tem gente com camiseta do Nietzsche. Porra, essa é uma pergunta que eu também fico me frases perguntando. de efeito do Nietzsche. Mas eu tenho algumas hipóteses, cara. Porque primeiro tem a ver com a formação da USP. A formação da USP que foi que influenciou todas as outras. Depois dessa enxurrada estruturalista, que foi o início, veio a tradição francesa e alemã na USP. E a tradição francesa e alemã estudava Nietzsche, Heidegger, Foucault, essa galera que é muito influente hoje, né? E também, não nos esqueçamos que no século XX, a moda antes do estoicismo era existencialismo. Pode crer. Essa era a moda. Pode crer. E, cara, era uma moda mesmo, assim. Em que sentido? Tinha uma estética própria. Se você quisesse ser existencialista, você se vestia de determinado modo. Você frequentava determinados locais. Você assistia, ouvia determinadas músicas, entendeu? Jazz, fumava. O existencialismo era uma moda, não era só uma filosofia. E o existencialismo vai olhar para o passado e vai, como todo movimento, cara, ele vai dizer assim, a gente iniciou ali, tá vendo? Por mais que essa pessoa não tivesse falado o que a gente está falando, a semente está ali. Aí eles vão resgatar algumas figuras. Eles vão resgatar um filósofo que eu nunca me lembro da nacionalidade, se é norueguês ou dinamarquês, que é o Kierkegaard, acho que é dinamarquês. Que não era um teólogo, era um protestante que falava sobre teologia, mas nos escritos de teologia dele tem questões existenciais ali. Vão resgatar o Heidegger, que não fala sobre existencialismo, mas a tese que certamente você já ouviu falar, que é assim, a existência precede a essência. Você já ouviu falar dessa frase? Essa frase é atribuída ao Sartre, mas ela é do Heidegger. E vão resgatar o Nietzsche. Então essa tríade, Kierkegaard, Heidegger e Nietzsche, são considerados pelos existencialistas do século XX como sendo precursores. Eu acho que nasce aí o caráter pop deles. Boa. E essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é, o Nietzsche escreve como se ele estivesse no Twitter, né, cara? Você já viu os aforismos do Nietzsche? É isso. Ele escreve com textos curtos. E isso se encaixou perfeitamente no nosso tempo. Não que ele acho que o fato dele ser meio pessimistão também, né? A galera pega isso. Essa daí é a terceira hipótese. Tá. Não, mas boa. Eu acho que você tá certíssimo. Tipo, o cara que é otimista não você vai tá virar certíssimo. pop, né, cara? Tá mas bom, sem graça, cara. O Nietzsche não é um pessimista, na verdade, né? Ele é conhecido como filósofo da potência, da vitalidade. Ele denuncia essa visão de mundo meio blasé e pessimista, inclusive. Ele não é pessimista, mas não. Ele na cultura, que eu sinto, assim, a galera gosta muito dele porque tem essa sensação de que tudo é uma porcaria e nada faz sentido e etc. Pode ser. Não que ele tenha falado pode isso, ser. mas é o que... Pode ser. Tem essa certa carapuça do que significa ser inteligente, né? O inteligente é o cara que, né, é meio blasé, é o cara que já sabe que tudo vai dar errado. Pode crer. É o cara que qualquer notícia que você traga pro cara, ele fala, isso aí... Aí ele enlouqueceu depois lá, abraçou um cavalo. Ainda tem essa mística de que ele enlouqueceu porque ele teria estudado demais porra nenhuma. Sífilis, né? Foi sífilis, né? A tese mais provável é essa, né? Que ele Sífilis, contraiu sífilis num cabaré total da vida aí.
E, cara, a quarta hipótese é porque o bigode dele é muito maneiro. Pode crer nisso, exatamente. Então ele tem uma estética. Pô, cara, eu tava assistindo Drácula esses tempos. Falei, cara, botaram o Nietzsche de Drácula aqui, o novo filme lá do Drácula. Aquele bigodão dele. Então, ele tem uma confluência de coisas. Tem uma quinta hipótese que eu acho que essa é mais fundamental, assim. O bigode dele é maneiraço, eu acho que isso conta muito, tá? A estética do filósofo conta muito, cara. Ainda mais pra entender por que ele virou pop. Mas a quinta hipótese ele inventa o pós-modernismo, que é a época em que a gente vive para muitos pensadores, né? Quem defende essa tese é um francês vivo ainda, chamado Luc Ferry. Você ia gostar pra caralho de ler, se você não leu ainda. Luc Ferry, ele tem um livro cujo título é bem autoajuda, mas é coisa do editor dele, eu tenho certeza, porque o livro é uma história da filosofia. É Aprender a Viver, o nome do livro. Aí ele examina as 4 grandes épocas da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, só que em vez de chamar de contemporânea, ele chama de pós-moderna. Só que em vez de fazer um apanhado de todos os filósofos, ele faz assim, o pós-moderno é o Nietzsche. Aí o capítulo é só sobre o Nietzsche. Olha só. E por que ele fala que o Nietzsche é o pós-moderno? Porque ele instaura um modo de olhar para a realidade, e aí, toda vez que um filósofo instaura um modo de olhar para a realidade que faz com que todo mundo pense que nem ele, mesmo sem saber que é dele, ele fica muito influente. Que é mais ou menos assim. Como é que é quando ele instaura um modo de pensar como ele, mesmo sem saber que é ele? Mesmo que a gente não sabe que é dele. Escalável. Eu não preciso estar lá para você aprender a pensar como mim. Exatamente. Como é isso aí. E aí, no fundo, essa é a minha justificativa para dizer por que o Platão é tão importante, o Aristóteles é tão importante, né? Porque, de certo modo, todo mundo é platônico, aristotélico, nietzschiano, mesmo sem nunca ter ouvido falar desses caras. Entendi. Então, qual que é o modo? Ele tem um livro chamado Genealogia da Moral, que talvez seja o livro mais palatável dele, porque é o único livro que é escrito de modo dissertativo. Tem uma tese, tem os argumentos e tal. Mas qual que é o método? É um livro sobre ética, no final das contas, investigação sobre o que é o bem e o mal. Só que a tese dele é... Até agora, a tradição mais influente na nossa cultura é uma tradição de cunho platônica, que diz que o bem é transcendente e a gente precisa olhar para essa transcendência, esse critério objetivo, universal, e tentar captá-lo para olhar para a nossa realidade e aí sim aplicá-lo. Ou seja, o bem é imutável. Ele fala assim, não é. Porque quando você vai investigar historicamente quando é que essa noção de bem surge, você identifica que ela surge a partir de um padrão de vida que é universalizável, mas ele nasce como um padrão de vida. Então a tese dele é, toda ideia abstrata ela é defendida por pessoas concretas. E essas pessoas concretas têm seus interesses quando defendem essas ideias abstratas. Para avaliar uma ideia, eu não olho para a ideia, eu olho para quem está defendendo. Essa é a pegada genealógica. Ele vai fazer de modo mais complexo, mas em essência é isso. Você já viu alguém olhar para uma ideia e perguntar a quem interessa essa ideia aí? Já viu essa pergunta? A quem interessa essa ideia? Ou seja, a pessoa não avalia a ideia nas suas premissas, inferências e conclusões. Ela avalia qual que é o interesse que está por trás. É isso que é genealogia. Muita gente faz isso, né? Os juízes querem uma bolsa iPhone. Mas por que isso é bom? Exatamente. Será que não é porque eles vão ser... Eu tenho certeza que você já foi acusado disso. Quer ver? Quando você também tem um envolvimento no movimento de PBE, né? E já te acusaram de ser neoliberal por causa disso? Não, lógico, sim. Isso é um procedimento genealógico. Neoliberaloide. Neoliberaloide. Isso é um procedimento genealógico. Ou seja, o cara está sendo nietzschiano. Totalmente. Entendi. Ele está avaliando o que está por trás do interesse do Wesley. Perfeito. Que talvez nem o Wesley saiba. Perfeito. Mas é isso que está atuando quando ele defende essa ideia. Perfeito. Isso é o procedimento pós-moderno por excelência. Olha só. Você não olha para o argumento, você olha pro interesse inconfessável que está por trás do argumento. Todo mundo age assim, cara. Hoje, quase, quer dizer, todo mundo está generalizando, mas só para reforçar. Então, o Nietzsche é o cara que instaura esse modo de pensar. E eu acho que isso explica em grande medida por que ele é tão influente. E qual que foi a solução dele para isso, no caso? Essa ideia dele de super-homem, de... Seria mais ou menos você ser isso? Ou você se desviar disso? Ele tentou dar uma ajuda ali ou só largou o problema? Tentou. É interessante pra caramba. O Ferry, nesse livro, também tenta mapear. A chave de leitura do Ferry é interessante pra caramba pra gente olhar pra filosofia, pra história da filosofia. Ele fala assim, se você olhar bem, todos os filósofos, eles têm uma teoria, eles têm uma ética e eles têm uma salvação. Teoria, o Ferry chama, é quando o filósofo tenta ter uma posição sobre o que é a realidade e como nós conhecemos a realidade. O que é, como conhecemos.
Ética é a posição do filósofo sobre como devemos nos comportar uns em relação aos outros. E salvação é a posição do filósofo de como nós devemos conduzir a nossa vida individual, uma vez que a gente sabe que vai morrer. Como é que a gente lida com a nossa finitude. Ele utiliza a palavra salvação porque ele fala salvação é uma palavra importante demais para ficar na mão de religiosos. O Ferri é ateu. E aí o Nietzsche tem essa resposta salvacional diante desse diagnóstico, né? E ele tenta dizer assim, primeiro que eu estou interpretando Nietzsche assim, diz ele, né? Porque o Nietzsche mesmo é um grande filósofo sistemático, escreve e não elabora tudo isso num sistema. Mas bom, tentando organizar o que o Nietzsche falou, cara, ele fala assim, tem alguns conceitos-chave que apontam para onde ele queria que a gente fosse. Tem essa parte dele que é negativa, de crítica à tradição, com base nesse procedimento genealógico, o que está por trás das coisas. Mas o Nietzsche aponta para uma orientação não coletiva, mas individual. O Nietzsche tinha aversão ao socialismo, por exemplo, né? Ou a qualquer movimento de massas. Ele é atrelado ao nazismo mais tarde, mas isso é uma deturpação dos textos dele feita pela irmã. Da irmã dele, né? Então ele fala de alguns conceitos como amor fati, que é um resgate dele de um conceito estoico. Ele fala sobre o além do homem, ou Übermensch, ou super-homem, é uma tradução possível também. E vai falar sobre eterno retorno. Então amor fati, eterno retorno e Übermensch. É o que seria a solução do Nietzsche para o estado de coisas do mundo, né? O que é o amor fati? O amor fati é uma expressão em latim que designa não só que você quer que as coisas... Não só que você entende que as coisas acontecem como acontecem, mas que você quer que elas aconteçam tal qual elas acontecem. Por exemplo, uma coisa é você entender que a gente não tem livre-arbítrio e que tudo que acontece com a gente só poderia acontecer desse jeito que aconteceu mesmo. Outra coisa é você se conformar a essa realidade, porque você, ainda que você entenda intelectualmente, né, assim, tá, eu não tenho liberdade, as coisas estão acontecendo, mas você pode ser extremamente insatisfeito com isso, né? O Nietzsche fala, a única saída possível para que você viva a vida de modo satisfatório é que você alinhe o modo como as coisas acontecem e o modo como você quer que elas aconteçam. Muita gente vai acusar ele de conformista, mas é uma acusação possível. Mas o amor fati é não só se contentar, não é se contentar, não só entender, mas querer que elas aconteçam. Tem uma frase cristã que eu acho que captura isso, cara. Já viu aquela frase cristã do a tudo dai graças? É uma frase bíblica. A tudo dai graças, porque Deus sabe o que faz com você. Essa é a ideia do cristianismo, né? O amor fati é isso sem Deus. É isso sem Deus. Ou seja, se aconteceu, é porque tinha que acontecer, você precisa extrair o melhor disso. Beleza. Essa é uma saída possível para a realidade tal qual ela é. A outra é o eterno retorno, que na verdade é um experimento de pensamento, cara. Experimento de pensamento é uma hipótese que não se realiza na prática, mas serve para que você pense a prática, né? Então, ele externaliza isso num livro chamado Além do Bem e do Mal, que é mais ou menos assim. Imagina se um demônio viesse e sussurrasse no pé do seu ouvido que aquilo que você viveu até agora teria que se repetir, e se repetir, e se repetir. O que você faria com esse demônio? Você diria que foi a melhor notícia que alguém poderia te dar? Ou você amaldiçoaria esse demônio pro resto da sua vida? É isso que ele coloca lá. O eterno retorno é a possibilidade de o modo como você conduziu sua vida até agora se repita eternamente. Se assim fosse, você estaria contente? Legal. Ou você estaria rangendo os dentes, né? É um puta experimento de pensamento, né? Para revisar como a gente faz a vida, inclusive. Ou se o que a gente vai fazer agora vale a pena ou se não vai, né? Se não vale e tal. E o Übermensch é um dos maiores enigmas da filosofia dele, porque ele nunca define que porra é essa. Ele sempre utiliza metáforas e analogias e narrativas para dizer. Então, é literário. Não ajudou, né? Não ajudou a galera. É um termo literário que ele utiliza. Mas o que a gente sabe é que os indícios que ele dá o modo como ele caracteriza o homem ocidental é esse homem influenciado por um determinado modo de pensar, que é o homem tal qual a gente o entende no Ocidente, é alguém profundamente influenciado pela visão de que existe o bem transcendente, existe esse mundo, existe o outro mundo, e a gente precisa negar esse mundo em prol desse outro mundo. Esse é o homem no Ocidente.
A gente precisa superar esse homem. Porque, claramente, se você parte da premissa de que existe um mundo perfeito e existe o nosso, qual que é o caminho óbvio? Negar esse mundo e querer ir para o outro. Ele chama isso de niilismo. E ele atribui isso ao Platão. O Platão é o grande nihilista porque ele que dá o esquema conceitual que vai culminar na nossa época. As pessoas negando essa realidade em que estão em prol de outra perfeita que não existe. Ele vai chamar o cristianismo de platonismo de massas. Porque o cristianismo pega o mesmo esquema, só que vincula a Deus, né? Então ele fala, esse é o homem. A gente precisa superar esse homem. A gente precisa ir além do homem. Então o Übermensch é essa superação dessa condição humana tal qual a gente produziu até agora. O que ela é? Ele utiliza alguns outros termos, né? A própria expressão além do bem e do mal é uma tentativa, que é o nome de um livro dele, de tentar captar o que significaria sair desse esquema conceitual. O que significa viver uma vida que não pressupõe esse transcendente, não pressupõe dois mundos. E não só Deus, né? Outras coisas também. Outras outra coisas. Coisa, né? Perfeito. A gente atrela a Deus porque é meio que hegemônico na sociedade cristã que a gente vive. Mas outras coisas também, sei lá, um time de futebol. Um time de futebol é uma ideologia política. Uma ideologia política. Toda vez que tem um esquema de duplicação de mundos, ou seja, existe esse mundo aqui que é imperfeito, que é uma merda, e existe outro possível para onde a gente tem que ir. Mas se aquele partido assumir, vai ficar bom. Perfeito. A revolução, né? Pode ser, pode ser a revolução, pode ser também uma espécie de cientificismo, no sentido de dizer assim, não, em algum momento da humanidade, o conhecimento vai ser tão exato, eficaz e completo que a gente vai instaurar uma sociedade perfeita. A gente vai ter domínio técnico das coisas. Isso é uma espécie de duplicação de mundos, né? Você está negando o seu em prol desse perfeito que vai vir no futuro. Essa é a dicotomia básica do Ocidente, segundo a leitura dele. E, de certo modo, é um bom diagnóstico, inclusive. Ele... É um bom diagnóstico. Interessante a provocação dele. Essa provocação é muito boa. Porque o tempo inteiro a gente está duplicando mundos mesmo, né? A gente está negando o que a gente vive em prol de alguma coisa que não é o que a gente vive que é perfeita. E que é a negação dessa, né? E se a gente faz isso, a gente tenta sair daqui o tempo inteiro. Né? E aí a parada dele é que para você, sei lá, viver uma vida boa, não sei exatamente como ele falava isso, mas seria você não cair nessa armadilha. Não cair nessa armadilha. Tentar encontrar um esquema conceitual que fuja desse esquema de duplicação de mundos. Interessante. Para mim, essa é a principal lição do Nietzsche. Interessante. Os Sair cristãos da devem ter ficado duplicação. bem pistola com ele, né? Ficaram... no tempo dele, não. Porque os escritos dele começam a ganhar fôlego mesmo um pouco tempo depois que ele morre. Ele comete um pecado, que é um pecado até hoje. Aos 24 anos, esse cara já era professor universitário de filologia. Sabe o que é filologia? É estudo das palavras, do significado das palavras, não? É o estudo dos textos clássicos e, portanto, das palavras quando elas nasceram, né? Então, um filólogo entende muito de latim, de grego e tal. Ele era professor de filologia lá na Alemanha. E aí, cara, ele começa a querer falar sobre outras coisas, que não eram a especialidade dele. E aí, o que acontece com quem quer falar de alguma coisa que não é a sua especialidade? Na academia. Começou a errar. É ostracizado, é isso. E ele é ostracizado em vida por causa disso, entendeu? Ele sai da academia e tal, diz que não quer mais ser aquilo. Mas ele é um gêniozinho. Quem que é professor universitário aos 24 anos? Pois é. Muito pouca gente, né? Sim, exato. Também naquela época. Mas aí ele vai fazer sucesso, ele vai ter penetração ampla, assim, bem depois. O Heidegger é muito responsável por isso, porque o Heidegger já é influente e vai fazer uma série de palestras e aulas sobre ele. O Heidegger vai influenciar o movimento existencialista, e o movimento existencialista vai tomar contato com ele por causa disso. O que foi esse grande movimento existencialista que você falou que tem estética própria, etc, né? Você brincou ali. Qual que era a tese? A tese fundamental do existencialismo é aquela frase. Você tem, antes de tudo, uma existência e não uma essência. Eles são herdeiros do Nietzsche, nesse sentido. O que é ter uma essência? Uma essência é algo, na linha do pensamento aristotélico, que não muda. Na verdade, eu quero sim, Cid, por favor, Mago. Isso é uma essência. Se você, Eslen, tem uma essência, significa que antes mesmo de você nascer, você já era o Eslen.
que é uma coisa que não depende do material, do físico, do mundo. O resto é acidental, né? O resto é acidental. É isso aí. Aprendi no seu curso, hein? Foi? Inclusive a galera que... Eu não sei se você sabe que eu comprei seu curso e faço lá, eu te falei isso? Cara, tu falou que assistiu aulas, mas fala, deve ter assistido alguma coisa Não, no eu YouTube. comprei lá o seu curso completão pra tá no caramba, núcleo? né? Ah, que foda, cara. Então não sabia fica a recomendação aí também, se você quiser aprender filosofia, muito completo, né? Eu comecei cronologicamente, aí depois eu pulei pra umas aulas que eu tinha mais interesse, sim, daí agora eu tô voltando cronologicamente. Que foda, que Tento foda. assistir Tu nunca sempre. comentou lá, pô? Se tivesse comentado lá, eu tinha respondido. Sou eu que respondo ainda. Eu sou um cara anônimo lá dentro, só fico assistindo. Mas tu entrou com o teu nome, não? Com o meu nome? É mesmo? Uhum. Acho que sim, acho que foi com o meu nome, sim. Não vi, não. Mas desculpa aí, então os existencialistas... É. O Aristóteles, essência, acidental, foi ali que a gente parou. Esse pensamento de que existe algo essencial e tudo mais é acidental é o vocabulário aristotélico. E ele faz escola no Ocidente também. O existencialismo tenta quebrar com isso. Mas eu acho que, para ser mais palatável, cara, eu acho que o existencialismo tem até uma tese mais fundamental que essa. Essa é mais famosa, mas eu acho que tem uma tese mais fundamental, que é... A tese mais fundamental do existencialismo é uma negação de que compreender a realidade implica compreender o indivíduo que está diante de mim aqui e agora. Essa é a tese fundamental do existencialismo. Quando os franceses lá do século XX vão tentar olhar para o passado e dizer quem já estava falando sobre o que eles queriam falar, eles olham para o Kierkegaard, que é aquele dinamarquês, teólogo, que é quem se contrapõe no século XIX a uma grande figura do tempo, que era o Hegel. O Hegel é um filósofo alemão que é muito conhecido por fazer grandes sistemas de como interpretar a realidade. Então ele queria fazer a teoria de tudo, né, praticamente. E o Kierkegaard se recusa. Fala assim, tá, tudo bem, você está dando conta de como o ser humano se desenvolve no tempo, como é que o universo tem suas leis próprias e tal. Mas tá, e se eu quiser entender quem está diante de mim aqui agora? Nenhuma palavra abstrata vai dar conta de entender quem está diante de mim aqui agora. Tem muito a ver com psicologia, inclusive, né? A clínica psicológica. Você tem que ter as pesquisas do seu lado, mas o ser humano que está diante de você é único, né? Perfeito. Essa é a reivindicação fundamental do existencialismo. Eu quero fazer teoria sobre indivíduos e não sobre o gênero humano. Essa é a reivindicação fundamental. E lá no século XX, os franceses vão reivindicar essa tese fundamental. Como é que eu faço teoria? Quer dizer, como é que eu compreendo indivíduos e não conceitos? Nasce daí. E aí o insight fundamental é, eu não posso olhar para a essência. Sabe aquela coisa? Eu tenho que descobrir qual é a minha essência. Aí se eu descobrir a minha essência, eu vou alinhar tudo na minha vida, meu propósito, minha motivação. Em termos filosóficos, não faz muito sentido. Por quê? Porque o que é a essência do ser humano? A essência do ser humano é aquilo que, se eu retirar dele, em termos aristotélicos, ele deixa de ser o que ele é. É isso que é a essência. Se eu retirar de você, você deixa de ser o que você é. Beleza. Só que a sua essência é muito fácil. Qual que é a sua essência? Sua essência é ser animal racional. Se eu tirar de você a animalidade, você não é mais você. Se eu tirar de você a racionalidade, você não é mais você. Você é animal racional. Essa é a essência. Só que o Aristóteles já tinha descoberto isso. Você só pode fazer a essência do que é geral, não do que é individual. A essência é só do que é geral. Eu só consigo identificar esses aspectos que, se eu retirar, a coisa se descaracteriza do que é geral. Porque senão cada um teria uma essência diferente, né? Exatamente. Aí já é uma particularidade. E quando ele fala assim, e quando eu olho para a particularidade do indivíduo, nenhuma delas é essencial. O que é particular ao Wesley? As tatuagens, a cor do cabelo, o fato de ter feito psicologia, o fato de ter o reservatório de dopamina, o fato de ter um podcast, tudo isso é particular do Wesley. Nada disso é essencial. Se você não tivesse nenhuma dessas coisas, você continuaria sendo Wesley. No entanto, é isso que te individualiza. O que te individualiza não é só a essência. O que te individualiza são os seus acidentes. Perfeito. Mas daí a galera existencialista queria estudar os acidentes? Exatamente. Entendi. Exatamente. E por que eles são considerados pessimistas? Alguns sim, outros não. Acho que a maioria não, sabia? A maioria se engaja politicamente, inclusive, para mudar a realidade. Entendi. E tal. São bem poucos que são pessimistas. Mas a partir desse insight fundamental, metodologicamente, eles se encaminham para outro campo, que eles falam assim, cara, se é verdade que eu quero conhecer indivíduos, e se eu conheço indivíduos mediante os seus acidentes e não a essência, então não é teorizando sobre eles que eu vou me aproximar desse objeto de estudo. E grande parte deles vai fazer literatura. Vai escrever peças de teatro, vai escrever romance. Porque a literatura tenta captar nuances, né? Ela não faz um romance, não captura o homem. Captura um indivíduo, um personagem. E por isso que grande parte deles vai para a literatura.
Que a literatura tenta captar essas diferentes facetas de quem nós somos e, portanto, se aproxima mais, metodologicamente, de indivíduos e não de tipos. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. E quando você comentou do Hegel, né? Que o Kierkegaard meio que falou, não, a gente quer fazer uma outra coisa aqui, não do jeito... O Hegel é uma coisa... Ele tentou fazer uma coisa muito grande, né? Muito grande. Tipo, tem uma galera, não sei se é brincadeira ou não. Tudo que eu tô perguntando aqui, cara, me perdoe se são perguntas ignorantes, sabe? Porque eu não sou da área e tal, eu sou só um aventureiro. Uma galera dizendo que a filosofia meio que acabou depois do Hegel, o cara encerrou o assunto, sei lá Acabou de determinada perspectiva. Qual? Da perspectiva sistemática, de tentar abarcar a realidade como um todo. Depois dele, ninguém mais tentou. Mas por que ele fez? Não, porque ele foi profundamente mal sucedido. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente tinha acabado porque ele tinha conseguido. Não, teve esse lance do sistema dele não ter convencido muita gente. Embora conceitos que ele veiculou nessa tentativa influenciaram, claro, mas não a teoria como um todo. Mas também, cara, o Hegel estava vivendo no suspiro de uma época que estava acabando, né? Que era uma época em que a ciência ainda não dominava. Século XIX. A ciência estava em ascensão, tal qual a gente conhece hoje, né? Como é que a gente conhece hoje? Ciência nesse sentido de... Tem um campo do saber, que tem um objeto de estudo delimitado, que tem uma série de métodos para esse objeto. Né? Nesse sentido que eu estou chamando de ciência. Então, está surgindo no século XIX psicologia, antropologia, sociologia, nas humanas. E a química, a biologia e a física estão se descolando do que se chamava até então de filosofia natural. Perfeito. Até então era filosofia natural todo esse negócio. Muita tecnologia nova, né? Permitindo os avanços bizarros. Exatamente. Inclusive, tem esse fato histórico, né? Tava avanço de tecnologia, revolução industrial, a pico. Então, o Hegel está vivendo nesse trânsito, assim. Ele é o último grande filósofo, porque ele está vivendo numa época em que era possível filosofar sobre isso. A partir daquele momento, não dava para falar sobre a realidade como um todo se você não fosse um especialista em áreas, entendeu? Entendi. Então ele é o último filósofo que deu para fazer isso. Agora não tem mais como você falar sobre a realidade se você não souber as especialidades. E não tem como você saber todas as especialidades. Sim. É simplesmente impossível. No caso, se alguém tentasse fazer o que ele fez, só pra gente entender hoje, o cara teria que saber de biologia, de física, de química, geologia, neurociência, geologia, astronomia, física, de partículas, medicina, própria ciência, exatamente, método científico. E ele foi tão megalomaníaco nesse sentido que ele quis também falar sobre história humana, história natural. Então é monumental o que ele faz, mas é muito incipiente em termos metodológicos. Muito incipiente. Então, por isso que logo se tornou obsoleto. Ele influenciou uma galera. O próprio Marx foi influenciado por ele. Influenciou pra cacete. Porque Marx tentou trazer para o mundo real o que ele tentou falar no mundo ideal, ideológico, sei lá. A leitura da história do Hegel é muito interessante. Acho que ela continua muito influente, porque ela faz muito sentido. A leitura da história enquanto dialética. Ou seja, a chave de leitura é a seguinte. Você precisa ler a história não como se ela fosse uma sequência de fatos lineares, um após o outro. Mas você tem que ler a história como sendo um movimento de idas e vindas, o tempo inteiro. Parece que é assim mesmo. Porque, poxa, sabe aquela coisa? A gente está no Réveillon e depois da meia-noite acabou o ano velho, começa o ano novo. Porra, claro que não, né? Sim. O ano velho continua tendo repercussões. Se eu estava com no dor ano de novo. barriga ontem, eu vou continuar hoje. Exatamente. Em termos de ideias, mais ainda, né? As ideias perduram no tempo. Sabe aquela coisa em pleno século XXI, ainda tem gente que pensa assim? Sim. Que conversa é essa? Claro que tem, porra. Né? As ideias continuam repercutindo. Não é uma questão de evolução linear, né? É claro que tem um pensamento que surgiu há 5 mil anos. É claro, né? Ele não acaba quando vira o ano novo, né? Então, ele perceber que a história tem que ser lida de modo dialético e contraditório, acho que essa é a grande sacada. A história é contraditória. Ela parece que se movimenta por um movimento de progressivas afirmações, negações e superações. E parece ser uma espiral mesmo. E vai e volta, e vai e volta. Teses, antíteses, sínteses, exatamente. Teses, antíteses, síntese. Que nem é uma nomenclatura dele, inclusive. Mas no caso, ele falou isso no nível histórico, né? O Darwin. O Marx trouxe isso para o nível de classes, né? Seria... Ele fala isso no nível da realidade como um todo, a história incluída.
O Marx fica só com a história, mas o Entendi. Hegel fala de história também. Entendi. O Hegel fala de história também. E qual que é a tese e a antítese do Hegel? Um exemplo, tipo, seriam ideias? Porque o Marx fica um pouco mais fácil de entender. Não, o feudalismo levou ao capitalismo, que não vai dar certo, vai ter uma síntese, etc. E aí a história vai acabar num universo perfeito, etc. Cara, tem um exemplo da psicologia, que é muito influente em certa corrente psicanalítica, mas que é interessante. Tem influência no Lacan. Porque quando ele vai... A pegada do Hegel é a seguinte, deixa eu começar do começo, aí eu vou para esse exemplo da psicologia. Posso começar do começo mesmo? É interessante. Vai lá, por favor. É interessante. O Hegel vem depois do Kant. Eu não tenho nada pra fazer, cara. Então tá. Vamos lá. Depois eu quero falar do Kant ainda. Então beleza. Tem o Kant, tá? Beleza. Vamos partir do Kant, depois a gente volta para ele. O Kant é o cara que escreve aqueles 3 livros famosões lá, a Crítica da Razão Prática, da Razão Pura e Crítica da Faculdade do Juízo. Na Crítica da Razão Pura, o Kant instaura os limites do conhecimento, aquela tese fundamental de que a gente não conhece a realidade tal qual ela é, mas sempre filtrada pelo nosso entendimento e pela nossa sensibilidade. Na Crítica da Razão Prática, ele fala sobre como é que a liberdade é possível, como um postulado, não como uma certeza de que é o caso que sejamos livres. E na Crítica da Faculdade do Juízo, ele tenta investigar se a natureza tem ou não finalidade. É isso. Na Crítica da Razão Pura, quando ele fala sobre o conhecimento, ele fala assim, olha, a realidade ela só pode ser entendida de acordo com o princípio da causalidade. Não tem como entender a realidade se você não pressupõe que tem causalidade. A natureza, portanto, é causal, ainda que seja por premissa. É assim que a gente entende a realidade. Então, entender a natureza é entender a natureza no campo da causalidade. Quando ele vai para o próximo livro, ele fala assim, tá, mas você já percebeu que se a gente aplicar o princípio da causalidade em nós, não tem liberdade? Porque se a gente segue o nexo de causalidade estrito, a gente não escolhe fazer porra nenhuma. A gente só é consequência de uma corrente que já iniciou lá atrás. Ele fala assim, só que eu me recuso a pensar assim. Então eu vou assumir a liberdade como postulado, é a palavra que ele usa. A gente pode traduzir para um princípio que não é provado, mas que é assumido como verdadeiro para iniciar o sistema. Ele é um postulado. Então o campo da vida humana é o campo da liberdade, o campo da natureza é o campo da causalidade. Beleza. O buraco que fica é, como é que pode? Como é que você pode entender ao mesmo tempo a natureza como causal e o ser humano como fazendo parte da natureza, como sendo livre? Esse é um dilema até hoje, inclusive. Ele foi colocado ali por um... Exatamente. Como é que, né? Exatamente. E ele não explica. Ele tenta explicar na Crítica da Faculdade do Juízo, tentando identificar assim, olha, o homem agindo livremente, ele está agindo segundo um princípio de finalidade. Ele coloca as finalidades da própria vida a partir de si mesmo. É assim que ele foge do princípio de causalidade estrita. Beleza. Na Faculdade do Juízo, ele tenta identificar que o mundo também segue certas finalidades. E se o mundo segue certas finalidades, então cabe liberdade no mundo. É mais ou menos essa a saída dele. É uma das argumentações mais intrincadas da história da filosofia, cara. Eu não vou tentar resolver ela aqui. Eu tento explicar ela lá no núcleo de formação. Porra, demora 4 aulas para isso. Mas ele tenta lançar isso e não convence ninguém. Né? Não convence ninguém. Então o buraco teórico que fica depois dele é, como é que eu concilio essa porra? A natureza é causal, o homem é livre, tem um buraco aí. E aí vem um movimento do qual o Hegel faz parte, que a gente chama de idealismo alemão. Que porra é idealismo alemão? Hegel é depois do Kant. Depois do Kant. Kant é século XVIII, o Hegel é XIX. Idealismo não é idealismo no sentido romântico, ou seja, eu tenho um ideal e eu ignoro a realidade tal qual ela é e eu vou atrás desse ideal. Isso é o sentido romântico da palavra idealismo. O sentido filosófico da palavra idealismo é um sentido que tem a ver com a teoria da realidade. O idealismo é a teoria segundo a qual a realidade não é material, fundamentalmente. Ela é não material, fundamentalmente. Ela é ideal. Por quê? Qual que é a justificativa dos caras? A justificativa é a seguinte. E aí o primeiro grande idealista foi um cara chamado Fichte. F-I-C-H-T-E. Fichte. Esse cara começa o movimento dizendo assim: eu quero resolver o buraco teórico que o Kant deixou. Natureza causal, ser humano livre. Como é que essas duas instâncias convivem, né? Bom, eu tenho que, portanto, formular uma teoria em que é possível pensar a liberdade e a causalidade ao mesmo tempo. Vamos tentar, então, investigar qual que é a realidade em que isso é possível.
Ele fala, tem como voltar a realidade na sua origem? Não tem como voltar. Portanto, não é uma questão científica. Não tem como fazer esse experimento empírico. Mas tem como fazer um experimento lógico. Se eu assumir certos princípios, o que eu derivo deles? Se eu assumir outros princípios, o que eu derivo? Vamos lá. Quais são os primeiros princípios que eu tenho que assumir para eu explicar a liberdade? Eu posso assumir que a realidade é intrinsecamente material. Só que se eu assumir que a realidade é intrinsecamente material e que esse é o fundamento da realidade, a liberdade está fora. Porque se a realidade for material, ela segue o nexo de causalidade estrita. Que a matéria segue o nexo de causalidade estrita. Agora, se eu assumir que a realidade é fundamentalmente não material, aí eu consigo encontrar lugar para a liberdade aí. Portanto, é um argumento reverso no final das contas. Ele parte das consequências para as causas. Né? Se a consequência é liberdade, qual que é a causa que originaria essa consequência? A realidade, portanto, tem que ser ideal. E aí surge o movimento do idealismo alemão. É aí que surge. Então, os idealistas são os caras que tentam formular uma teoria da realidade em que a liberdade é possível. A liberdade não é possível no mundo material. E, cara, assim, falando aqui muito brevemente, esse é um dilema que a gente tem até hoje, nós que somos ateus. Eu sei que você também é. Se a gente é ateu, a gente não acredita no transcendente, a gente acredita no mundo físico. Mas o mundo físico segue o nexo de causalidade. Não comporta liberdade. A gente não consegue conciliar a liberdade com o mundo físico. E você também tem essas conversas, né? Muita gente pergunta, né? Eu acho que a gente não tem livre-arbítrio, mas a minha argumentação é uma argumentação neurocientífica e não filosófica, né? Agora você tem a base filosófica. Agora eu tenho a base filosófica. Porque eu tenho 3 aulas no reservatório de dopamina de 1 hora e pouco cada aula sobre livre-arbítrio, e quando você aprende o suficiente sobre comportamento, principalmente com as escolas behavioristas e depois como o nosso cérebro funciona, meio que fica difícil você encontrar o espaço que o livre-arbítrio ocupa. Não vem o caso explicar tudo aqui, né? Mas é muito difícil você achar no cérebro o lugar do livre-arbítrio, porque tudo é influenciado por tudo e não tem um homúnculo dentro do cérebro que decide. Não tem algo que rompa com esse nexo de causalidade anterior. Não tem isso. Porque a minha decisão de fazer um comportamento agora foi influenciado tanto por os eventos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, pelo meu estado de fome agora, pelo quanto de cortisol tem circulante, pelo quanto eu me estressei nos últimos dias, pelo meu sono da noite passada, pela cultura na qual você está inserido. Não é só biológico e químico, exatamente. Né? Sim, exatamente. A cultura atravessa a biologia, a química e tudo se mistura, né? E aonde que está o buraco da liberdade aí? Aonde que fica o agente que fala, eu vou decidir, eu vou fazer isso? Sim. É meio complicado achar ele. Sim. A gente até hoje não conseguiu achar, pelo menos. Não, eu tendo a concordar com essa argumentação também. Só que eu tenho uma saída pela tangente do argumento do livre-arbítrio, mas que a gente pode voltar a ela. Que é uma tese que a minha esposa estudou na dissertação dela de mestrado, inclusive. Mas voltando ao Hegel. O Hegel é Não, fala aí agora, pô. Posso falar? Jogou o cara, não, eu tenho uma pra segurar a audiência. Aqui, pera. O Cid já tava assim, ó. Não, diz aí, qualquer. Tem um cara da filosofia analítica, chamado P.F. Strawson. Esse P.F. eu nunca fui atrás do que significa essa porra. Deve ser Peter. Mas é P.F. Strawson. Ele tem uma argumentação que é a seguinte. A discussão sobre livre-arbítrio, como você acabou de ver, é uma discussão metafísica. De qual concepção de realidade que eu estou partindo para ver se cabe ou não cabe a liberdade? Tá. Ele fala assim, beleza, suponha que que não tenhamos livre-arbítrio. Isso é o mesmo que dizer que a gente pode prever o que vai acontecer? Não. Porque as variáveis são tantas, mais tantas, que nenhum intelecto finito teria capacidade de ter na mesa todas as variáveis a ponto de saber o que o Wesley vai fazer quando sair daqui. Não tem como. Ainda que seja determinado. Exatamente. Não significa... É igual a previsão do tempo. A gente não sabe como que vai ser o tempo daqui 6 meses, mas todas as variáveis que determinam isso estão ali. Perfeito exemplo. A gente só não sabe calcular. Eu não poderia dar exemplo melhor. Perfeito exemplo. É isso aí. Pra galera entender, né? Não é porque é imprevisível que é indeterminado. Exatamente. A galera confunde muito isso. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nesse exemplo, cara, e é muito claro. É que quando você muito estuda, claro. Não pela lógica filosófica, mas científica, o livre-arbítrio, um dos grandes exemplos é um paper publicado por um cara da área da
não sei como é que chama, climatologia, sei lá. É. Que ele... Meteorologia. Ele fez rodou um experimento, é um paper muito clássico, que tem, sei lá, 30 mil citações de tão clássico que Caraca. isso seria um vídeo do YouTube de 1 bilhão de views, sei lá. Ele rodou um experimento e ele viu que ele mexeu uma variável bem no finalzinho, assim, de todos os números, só uma variável minúscula, e projetou para frente o que queria acontecer naquele sistema fechado. E ele viu que depois de um determinado período começou a variar tanto o sistema que mudou totalmente o resultado final. E daí surgiu o nome efeito borboleta. Você muda uma coisinha. Foi daí que surgiu? Exatamente. O efeito borboleta surgiu daí. E aí ele explica lá que não a gente só não sabe o que vai acontecer porque a gente não tem poder de calcular, mas todas as variáveis estão ali. E aí ele é do clima. Então, o clima é um ótimo exemplo para isso, cara. Perfeito. Porque a temperatura tá ali, a umidade tá ali, os ventos estão ali, a gente só não consegue calcular. Exatamente. Beleza, vamos partir daí então. Acho que depois desse exemplo não tem quem não entenda. Não é porque a gente não pode determinar que não pode prever que não é determinado. Beleza. Supondo que a realidade humana é essa, então não faz nenhuma diferença se a gente é determinado ou não. Esse é o argumento do Strawson. Simples e prático. Então não faz nenhuma diferença. É simplesmente um pseudo problema. Se não faz diferença na prática, e muita gente chama essa argumentação, portanto, de pragmática, então não é uma discussão. Nada muda. Cara, eu concordo com ele, viu? Tanto é que alguns meses atrás, o Vilela me chamou pra ir lá, o podcast Vilela. Falou assim, pô, cara, tem uma galera aqui que quer fazer um debate sobre livre-arbítrio, um pessoal da religião e tal, tu quer vir aí? Aí eu pensei, cara, primeiro que depois que minha filha nasceu, eu já não quero viajar, né? Eu saio muito pouco de casa, que eu só quero ficar perto dela. Porra, eu te entendo. Quantos anos ela tem? 10 meses. Puta merda, cara. E aí tava no início ali, que ela recém tinha nascido e tal, muito trabalho pra ajudar, né, minha esposa. Aí eu fiquei pensando, cara, mas o que vai mudar, cara? Não vai mudar nada se eu convencer alguém ou não, tá ligado? Aí eu falei, não vou não, Vilela, obrigado pelo convite. As aulas que eu fiz lá no Reservatório de Dopamina sobre livre-arbítrio era mais para utilizar o tema como pano de fundo para explicar a neurociência, porque é muito bom. Porque a gente tem diversos estudos mostrando que alterar pequenas variáveis tende a mudar bastante o teu comportamento para outras... Por exemplo, tem estudos mostrando que se você alterar o cheiro de uma sala para um cheiro mais desagradável, as pessoas têm opiniões mais conservadoras sobre o casamento gay. Isso daí eu sabia. Tem vários. Se você... Mas do juiz lá, né? Se você deixar um gosto ruim na tua boca, tu tende a ter um julgamento moral pior com as pessoas. Porque o teu cérebro, como a gente é produto da evolução, o nosso cérebro é muito econômico. Então, as áreas envolvidas com nojo... E o contrário também, tipo, se der uma sensação agradável... Boa pergunta. Não sei. Pode ser, né? Pode ser que melhore o debate público se a gente passar a distribuir bala para as pessoas nesse exatamente. debate. É que o argumento é que a evolução é muito econômica. Então, as áreas envolvidas com nojo por alimentos também são envolvidas com nojo em termos morais. Mas se você liga ela com um gosto podre na sua boca, tu tende a ter mais aversão moral às outras pessoas também, porque é a mesma área, uma área a saber chamada ínsula. Então, é muito interessante você... É bacana, cara. Aí tem um livro que talvez você tenha interesse em ler, viu? Que chama Comporte-se, do Robert Sapolsky. Eu li. Então, esse aí. É fantástico. Tá lá no curso sobre filosofia da mente. Eu termino falando sobre livre-arbítrio e cito Sapolsky. Agora ele tem a continuação, não sei se você viu. Tem não, a continuação não vi. É porque o último capítulo é sobre livre-arbítrio, né? Do Comporte-se. E aí gerou um burburinho, né, cara? Neurocientista de Stanford afirma que a gente não tem livre-arbítrio e o pessoal caiu matando em cima dele. Aí ele escreveu outro livro de umas 400, 500 páginas chamado Determinados, que ele só fala sobre a não existência do livre-arbítrio. Eu acho que eu li o Determinados, cara. Não li o Comporte-se, não. O Comporte-se é mais antigo, né? Para fazer o curso, eu acho que eu li o Determinados. O Comporte-se é mais antigo. Não, eu li o Determinados. Não foi o Comporte-se, não. Então provavelmente foi Determinados. Mas enfim, o Comporte-se é que ele explica o comportamento meses, segundos antes. Talvez... Não, acho que foi o Determinados. Mas enfim, foi um livro só sobre livre-arbítrio, não foi um capítulo, não. É um puta livro. Mas é isso. Mas eu concordo com ela, cara. Em termos pragmáticos... Não faz diferença, porque é uma discussão meramente, do pior sentido da palavra, meramente filosófica. Tem esse sentido filosófico também, né? Porra, que é aquela discussão, é só uma discussão, né, cara? Não vai fazer diferença. Sim, eu tô nessa, concordo. Eu também acho que é uma boa saída, inclusive. É legal pra gente que curte filosofia, mas não vai ter muita coisa além disso, não. Cara, você tem mais alguma coisa nesse assunto? Não, eu ia voltar pro Hegel. Pois isso aí. Depois eu ia chamar, tu chamou o Lacan na conversa, né? Pois é, o Hegel tava explicando tudo isso pra dizer, o Hegel é um idealista nesse sentido aí. Você tava pedindo pra dizer o que é dialética nele, né?
Então, como é que ele explica? Você pedir um exemplo. Aí eu estava indo do começo para dar o exemplo. Então, beleza. A pretensão dele é explicar a realidade. Tal qual o Fichte começou explicando a realidade porque tinha aquele buraco teórico do Kant. A realidade é, em essência, não material, porque eu tenho que explicar a liberdade. Se eu explico a liberdade, eu explico o homem. Beleza, era essa coisa. E aí, quando o Hegel vai fazer a teorização dele, ele é muito louco, cara. Ele começa com uma obra chamada Ciência da Lógica, que não tem nada a ver com raciocínio, premissa, inferência e conclusão. Lógica está no sentido que os antigos utilizavam a palavra logos. Sabe que o Heráclito vai usar a palavra logos no sentido de princípio unificador da realidade. É mais ou menos o que a gente chama hoje de lei da natureza, né? O logos, em vez de ser uma lei da natureza, ele é a lei da natureza que rege todas as outras. Então a realidade é organizada, ela não é aleatória, porque ela segue um princípio organizador, que é o logos. A mesma palavra designada para razão. Então tem o logos do mundo e tem o logos raciocínio, porque os romanos traduziram logos para ratio, que deu origem à razão nossa. Então existe uma razão cósmica e existe a razão humana. Então quando ele faz a obra Ciência da Lógica, ele quer dizer como é que eu entendo essa lei mais fundamental que vai regular tudo, o mundo natural e o mundo humano. Aí ele teoriza. Essa lei fundamental é um movimento triádico de sucessivas afirmações, negações e superações. Afirmações, negações e superações. A realidade, no final das contas, vai defender ele, não é algo estático, é algo em constante movimento que segue essa lei. Ela se coloca, ela se nega, e nesse movimento de se colocar e se negar, ela se transforma em outra coisa e vai para frente. E vai para frente. Perfeito. E vai para frente. Perfeito. Isso está presente no universo, está presente em nós. O termo tese, antítese e síntese é um termo do Fichte. O Hegel não vai utilizar esses termos. Ele vai dar outros termos mais esquisitos. Mas a ideia seria parecida. É parecido. Tanto é que todos os professores didatizam com tese, antítese e síntese. Mas esse é o movimento intrínseco da realidade. O exemplo, que vai para a psicanálise. Como é que se constitui a identidade de alguém? O Hegel vai dizer, de modo dialético. Ninguém constitui a sua identidade sozinho. Ele precisa de um outro. Um eu sempre precisa de um outro. Ou que lhe dê um feedback, ou que lhe dê um espelho metafórico, ou que lhe estimule. Então, o eu, a identidade, sempre pressupõe um outro. Para eu me colocar, eu pressuponho alguém que se coloca no meu caminho. E nessa interação, eu me construo. Eu me torno outra coisa. Ele dá esse exemplo. E esse exemplo fica canônico em em estudos de psicanálise. O eu e o outro e tal. Tu já tinha ouvido falar desse exemplo? Sim, não? sim. Esse exemplo é do Hegel, pô. Então, pro mundo psíquico, parece funcionar. Pro mundo histórico também. Porque a ideia do mundo histórico é, quando você está vivendo uma época histórica, ela já tem nela mesma a contradição que vai levar ela ao fim. O caso da história, que é uma tese do Hegel, não do Marx. O Marx só desenvolve. O mundo medieval já trazia nele próprio a sua ruína, quando ele tinha lá os burgueses. Os burgueses, os comerciantes, são do mundo medieval. À medida que eles vão crescendo, eles vão solapando as bases econômicas do mundo medieval e dando origem a outra época, que é a época moderna. A época moderna dá origem aos proletários. É aí que o Marx entra, né? Quando os proletários ascendem, eles solapam economicamente as bases do mundo moderno e dão origem a outro mundo, que nunca veio, né? Mas essa é a teorização do Marx. Entendi. Então esse movimento de que eu leio a realidade como um todo, eu leio a realidade interna e eu leio a história por esse movimento de posição, negação e superação, essa é a ideia do Hegel. Que é uma ideia interessante para ler história. Não sei se ela é tão interessante para ler a natureza. Talvez não. Mas continua sendo uma ideia interessante para... Não sei. Ela é uma ideia interessante para a psicologia? Do modo como você... Sim, pela lógica psicanalítica faz bastante sentido. Mas faz mais sentido ainda, cara, entender que hoje em dia seria muito difícil fazer isso, considerando que se você quisesse fazer com a natureza, né? Realmente ferrou, né, cara? Como é que você vai conseguir unir tudo? Não tem como. Não tem como, né? Não tem mais como. Mas o interessante, cara, é que, como aconteceu com Freud também, todos esses caras estavam querendo fazer ciência, não viagem na maionese, né? Ou seja, quando você vai ler os livros dos caras,
eles dão exemplos de descobertas científicas da época deles. Então a tese fundamental é: a realidade não é material, ela é ideal. E tem alguns indícios que provam isso. Por exemplo, a teoria dos campos na física. Quando a gente vai entender a física, a nossa física contemporânea, não é só átomo, né? Tem campos, tem eletromagnetismo e tal, que não é meramente matéria propriamente dita. É dizer assim, tá vendo? Isso é um indício de que a realidade não é só material. Ela tem outra coisa que não é só o que a gente chama desde o Demócrito de átomos e vazio, entendeu? Interessante, cara. Interessante. Bom, vamos mudar um pouquinho para... Eu queria muito falar com você sobre o que eu mais tenho lido, que é sobre moral e ética. Bora. Você é um cara que acha que o Kant errou também, nesse aspecto? Total. Sim. Porque a tese dele, que a gente chama de deontologia em filosofia, é a tese de que o certo é certo independente do contexto. E essa tese, você perguntou a minha opinião, é furada, completamente furada. Eu acho que não tem como avaliar moralidade sem contexto. Eu não sou um universalista em ética, né, em outras palavras. Universalista seria isso, alguém que defende a tese segundo a qual o certo e o errado independem de contexto. E eu não sou um universalista. E você considera que existe uma ética objetiva? Não, objetiva não. Mas eu não acho que tudo é subjetivo também. Tem uma distinção que é fundamental nesse campo para estabelecer nuances relevantes, que é: existe o seu amigo imaginário, que é subjetivo, existe radioatividade, que é objetiva. Ou seja, o seu amigo imaginário depende de você acreditar. Radioatividade, se você não acreditar, você vai morrer, tipo a Marie Curie, né? É isso. Então existem coisas objetivas, existem coisas subjetivas. Mas a maior parte da realidade humana não é composta só dessas duas coisas. Ela é composta de coisas intersubjetivas, que são coisas que dependem não só de uma pessoa acreditar, mas de uma rede de pessoas acreditando ao mesmo tempo. O intersubjetivo, ele não é imutável, mas ele não muda aleatoriamente. Ele tem regras internas de funcionamento. O intersubjetivo, portanto, tem uma certa estabilidade, embora por natureza ele se modifique. Regras morais são do tipo intersubjetivo, segundo eu acredito. Então, elas não mudam o tempo inteiro, embora mudem, e elas têm regras internas e, portanto, dão certa segurança para que a gente haja. Então, por exemplo, o que é intersubjetivo fora do âmbito ético é PJ. PJ existe onde? Existe na sua cabeça? Também, mas existe só na sua cabeça? PJ se diz pessoa jurídica? Pessoa jurídica, né? A Coca-Cola, as nossas empresas. Não existe só na cabeça de uma pessoa. Existe na cabeça de muitas pessoas. Ela não está inscrita na realidade física, mas ela existe. É uma existência intersubjetiva. Valor do dinheiro. Eu dou exemplo. É isso. Valor Mas você acha que se a galera decidir, então, que escravizar pessoas pretas, negras, é uma boa ideia em termos morais, isso se tornaria... Você comentou que ia fazer uma... a gente está voltando uma pausa aqui que a gente fez pelo banheiro, pessoal. Você comentou antes da gente parar aqui que você ia fazer uma argumentação mais intrínseca. Mais intrincada, né? Que era do porquê que... E se uma galera decidir ser racista, é isso? Isso. Intersubjetivamente, eles decidiriam que é moral você escravizar pessoas com base na cor da pele, ou da altura, ou da... Que isso é uma ótima questão, inclusive. Eu saio dela e eu acho que está em disputa, tá? Mas essa é a minha posição atual. Que é assim, eu abdico do universalismo. É isso. Eu acho que o universalismo tem pouca base argumentativa. Mas eu tenho problemas como esse aí. Então, qualquer coisa vale? E se alguém se juntar e conseguir instaurar uma ideia, essa ideia tá valendo? E aí, cara, eu gosto de uma posição de um filósofo do século XX, norte-americano, chamado Richard Rorty. Ela é brutalmente honesta, mas ela soa esquisita. O Rorty fala assim, não tem transcendente, mas eu não abro mão de que existe certo e errado. Só que eu tenho que assumir uma posição não transcendente. Como é que eu faço isso? Eu tenho que assumir necessariamente uma posição etnocêntrica. Ou seja, eu tenho que dizer que a cultura que eu defendo é melhor que as outras. De que perspectiva? Como é que você sabe que a sua cultura, que os seus valores são melhores que os outros? Bom, eu já abri mão da transcendência. Então, certamente não é de uma perspectiva absoluta. É de uma perspectiva de dentro da minha cultura.
Então eu tenho que trazer critérios culturais e não transcendentes. Ele vai dizer assim, olha, um critério que eu trago na mesa é os valores que você está defendendo, eles têm por consequência prática excluir gente ou incluir gente. Melhorar a convivência de gente ou piorar a convivência de gente. Matar gente ou poupar gente ou tornar a qualidade de vida mais agradável ou menos agradável. Aí alguém poderia objetar ainda assim, como é que você sabe que isso é melhor? Bom, eu não sei transcendentalmente, universalmente. Eu sei na prática. E a gente já viveu culturas que eram excludentes. E na prática foi pior, não foi? Foi. Então, eu não preciso do universal. Só que muita gente não consegue entender essa argumentação, porque algumas pessoas só conseguem operar no ou tudo ou nada. Sim, ou é 880, absoluto sim. ou não é nada, né? Eu também tenho essa questão com a galera. Mas tem um exemplo de um indiano contemporâneo chamado Amartya Sen. É um cara que, junto com uma filósofa chamada Martha Nussbaum, fez estudos que mesclava ética com economia. Inclusive foi um dos responsáveis por mudar o critério de bem-estar de uma nação, de deslocar só do PIB per capita para IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele não leva em consideração só o PIB per capita, né? Leva educação, saúde e várias outras coisas, mortalidade infantil. Ele que participou desse movimento. Legal. Ele tem um experimento de pensamento interessante, o Amartya Sen, que é para argumentar, dizer assim, a gente não precisa de absolutos para decidir se uma coisa é melhor ou pior. Ele pede que a gente imagine. Imagina que alguém está dentro de um forno muito quente, fechado, e você consegue ver essa pessoa por um vidro. E você tem a capacidade de controlar a temperatura do lado de fora. E a pessoa lá de dentro está dizendo para você assim, pelo amor de Deus, abaixa a temperatura. Eu vou morrer se a temperatura continuar do jeito que ela está. Aí ele fala assim, imagina que absurdo seria se você dissesse assim, não, primeiro eu quero que você me fale a temperatura ideal para poder eu abaixar. Enquanto você não me disser exatamente qual que é a temperatura ideal para você, eu não vou fazer nada. Isso não seria completamente absurdo? O que você tem que fazer? Você tem que abaixar um pouco a temperatura com base no que te parece. E você vai abaixando, e você vai vendo a atitude dele lá dentro do forno, e você vai abaixando mais até que você, empiricamente, contextualmente, identifica que ele está melhor. Então, é possível saber o que é melhor ou pior sem ter a exata medida das coisas, os extremos, absolutos ou não, entendeu? E é muito difícil alguém não entender isso, né? Quer dizer, entender isso. E eu sou dessa tese. A gente não vive só com critérios muito bem definidos, objetivamente definidos. A gente vive com critérios flutuantes também. Então, como é que eu sei que, voltando para a sua pergunta, não basta um grupo acordar determinado conjunto de crenças e valores para que isso seja automaticamente verdadeiro? Porque eu sou etnocêntrico e eu considero que a cultura que eu defendo é melhor que outras. Só que isso é quase um pecado, né? Dizer. Como é que eu sei? Com base nesses critérios históricos. Eu sei que algumas culturas são desastrosas. Culturas racistas são desastrosas. E aí a gente poderia colocar os ismos aí que a gente conhece. Você não seria nessa definição utilitarista? Acho que sim. De certa perspectiva, sim. Ou pelo menos nesse aspecto, sim, né? E o de maximização de bem-estar e felicidade, você está dizendo, né? E no caso você está preocupado com a pessoa, né? Você comentou, né, que você quer viver numa cultura que integre mais pessoas, que elas sofram menos, etc. Né? Sim. Pareceu. Sim. E aí o utilitarista não é um. O utilitarista ao mesmo tempo não seria um sujeito com regras morais objetivas? Acho que o utilitarismo ele tem uma regra moral. Mas essa regra moral, ela é dependente do contexto, pelo menos de alguns contextos, não definitivamente de qualquer contexto. Eu tenho um padrão, que é maximizar maximizar o bem-estar e minimizar o mal-estar, né? Sofrimento e prazer. Ou felicidade e sofrimento. Depende da nomenclatura que você quiser. Essa é a regra. Mas você concorda comigo que o que é bem-estar tem uma variável contextual também? Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Tem uma regra, mas eu tô atento ao contexto. O Peter Singer, acho que saiu disso, resolveu isso falando que ele é um utilitarista de preferência, né? Dependendo das tuas preferências do que é o teu bem-estar, a gente tenta satisfazê-las. Exato. Isso, quando a gente está no âmbito individual,
é mais fácil de resolver, só tá em jogo a minha preferência, mas quando tá no âmbito coletivo vai progressivamente escalonando, né? Sim. Os acordos vão ter que ser cada vez mais mediados por Sim. discussões e disputas e leis e cultura e tudo mais. Eu li o livro dele, Ética Prática, e li também um artigo dele de 75, 72, não lembro, que é Fome, Miséria e Que ele vai argumentar que os seres riqueza, humanos são maus. cara, basicamente a conclusão dele é que o ser humano médio é mau. Você concorda com isso? E não é que o ser humano médio é mau porque ele faz o mal, ele é mau porque está deixando de fazer o bem. Segundo ele, né? Que seria o exemplo do lago da criança lá, que ele faz como exemplo. Se você não salvar alguém sem que aquilo te prejudique de forma tamanha quanto você levaria para salvar alguém, isso você estaria... Basicamente o argumento dele é que se você não doar um pouco para salvar uma vida, seria o equivalente a você estar matando aquela vida. É meio que isso, né? Não sei exatamente. Acho que eu li... Eu acho drástico. A conclusão, ele é bastante... Aí depois eu li o Ética Prática, né? O livro dele que, cara, aquele livro ali, se você falar na internet sobre algumas coisas daquele livro ali, você vai ser cancelado ao extremo, né? É muito doido. É muito doido quanto a argumentação filosófica, para quem estuda filosofia, é banal. Quando ela é externalizada, ela vira um escândalo, né, cara? Eu mandei uma foto para minha esposa um dia, no momento que ele fala lá sobre... Dos experimentos, não que isso vai acontecer, né, cara? A gente não vê uma realidade onde você tem que escolher aquilo ali, mas ele estica o exemplo para ver até onde pelo que eu entendi, até onde a argumentação dele permite ir concluindo as coisas. Daí ele vai esticando, né? E tem um momento ali que basicamente ele diz que entre um bebê deficiente e um chimpanzé, se você tivesse que optar... O chimpanzé é mais pessoa que o bebê, pelas características de ter noção de tempo, e os dados empíricos apontam isso, você teria que salvar o chimpanzé e não o bebê. Aí eu mandei uma foto pra minha esposa. Aí eu falei, olha só. Ela só mandou, por favor, não fala disso na internet, pelo amor de Deus. O que você acabou de fazer agora? Não, mas ele fez de modo sábio. Ele tá dizendo que o Peter Singer pensava isso. Peter Singer, não fui eu. Exatamente. E pra galera da filosofia que estuda, isso é mais um dia, né? É mais um dia comum, assim. É mais um dia. Tem nada... E é incrível o quanto isso escandaliza e o quanto isso... No final das contas, cara, fazer filosofia é um pouco ter uma certa tolerância ao escândalo, assim. Porque eu me lembro que eu namorava com 17 anos uma menina que era evangélica. E a família inteira dela era evangélica. E ela gostava de filosofia também, só que como ela era evangélica, ela não se debruçava muito. E a irmã dela me falou uma frase que era assim: não sei por que você estuda filosofia, cara. Parece que você não tem certeza das coisas, né? Eu falei, caraca, é exatamente isso. Você formulou exatamente o que eu penso. Eu só estudo filosofia porque eu não tenho tanta certeza quanto você. E portanto, eu me escandalizo pouco com as coisas, assim, porque quando eu boto em dúvida é muito fácil. É exatamente por isso que eu estudo filosofia, porque eu gosto de colocar em dúvida as coisas e suspender o juízo, né, sobre as coisas. É por isso que eu não me escandalizo fácil. Porra, cara, você já ouviu falar certamente já, no Diógenes de Sinope? Que é mais escandaloso que aquilo, mas né? Eu não sei, eu só ouvi de nome, não sei qual que é. Ele é um cara que, ele também é conhecido na ética, justamente porque, assim como Sócrates, ele não escreveu nada, e tudo que a gente sabe dele são anedotas que contam, porque o princípio filosófico dele era esse. Eu não vou escrever, porque escrever não leva ninguém a nada. Eu vou me comportar como eu acredito. E eu vou levar até o extremo que eu acredito. E a tese fundamental dele eu quero que as pessoas percebam que o que elas consideram que é natural, na verdade não é. A vida boa é a vida natural, mas o que elas fazem não é natural. Então, a missão de vida dele era chocar as pessoas. E aí, ele andava seminu. Ele era conhecido como cínico, porque a palavra em grego para cachorro é kinos, ou sinos. E essa é a palavra que dá origem à palavra cínico, né? Cínico é aquele que se comporta como um cachorro. E aí ele se masturbava em praça pública. Caramba, cara. Aí você imagina você falar isso numa sala de adolescente. Os filósofos, eles adoram, né? Quem não adora são os pais, obviamente. Mas é isso, ele se masturbava em praça pública para dizer assim, isso é natural. O que não é natural é se escandalizar com isso. E, bom, o escândalo faz parte da filosofia. Pois é, né? cara. Essa não, é a aí lição. eu inventei de entrar num site lá que ele é editor de uma revista. O Peter Singer, né? Ele é editor de uma revista que ele permite que a galera... Não sei se você sabe dessa. Não. Ele criou uma revista
para que os acadêmicos publiquem suas teses. É séria, uma revista científica. Tem revisão por pares, etc. Você pode publicar com pseudônimo, para você não ser acossado na academia pelas suas polêmicas, pelas suas opiniões. Cara, E aí, cara, os artigos que tem lá são bizarros, velho. Tem um lá... Tinha um que tava defendendo canibalismo. E tinha um outro que o título é que zoofilia é moral. Zoofilia pode ser moral. Eu falei, aí você mostra isso pra essa galera... Vamos ver o argumento do cara. Daí ele fala lá que zoofilia é você usar animal, daí se o animal... Que a gente geralmente entende zoofilia como a introdução, né? ele coloca zoofilia como sendo só o amor. Se você... O exemplo que ele dá, o exemplo que ele dá, tá, galera? Não é? Mas ele bota o título, né? O assim, YouTube derrubar a live aqui. Ele diz que se você chegar em casa cansado do trabalho e colocar mel no seu pênis e o seu cachorro lamber, será que isso seria imoral? Seu cachorro tá gostando. Aí você fala, caramba, cara. Não é que eu me meti. Caí num buraco de minhoca aqui, cara. Tá na hora de desligar. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu saí lá pra sala e falei pra minha esposa, falei, linda, li um artigo agora sobre... Ela, cara... Volta a estudar neurociências, cara. Para de ler esses negócios aí. Você caiu num limbo que você não consegue sair mais. E a lição Chimpanzé, bebês. Crianças aqui, o conhecimento nem sempre leva você às melhores. Que doideira, cara. Mas tem muita coisa naquela tem acho que umas 10 edições publicadas. E é uma argumentação séria, tu lê lá, daí tem um outro que responde o cara e sempre argumentando filosoficamente. Eu acho que eu li no Ética Prática, né? Esse exemplo, que é escandaloso também, que é um... Eu acho que ele leva a sério as contra-argumentações ao utilitarismo, e uma das contra-argumentações é: vale mesmo tudo para que a maximização do bem-estar aconteça? E vamos imaginar uma situação, aí vem as hipotéticas, né? Que existe uma cidade que é completamente harmônica. Só que, por algum motivo, essa cidade depende de que você torture pessoas para que ela seja harmônica, funcione bem. O utilitarismo está funcionando aí, não está? A maioria está sendo... Está em bem-estar. Só que tem gente sendo torturada. Beleza, vamos descer um degrau mais abaixo? Imagina que essas pessoas torturadas são crianças. Aí, quando você coloca crianças, o utilitarismo continua funcionando, mas parece que tem alguma coisa muito errada com a tese utilitarista, né? Ele argumenta... Eu acho que ele já respondeu algumas em debates que eu assisti dele. Ele teria duas respostas para essas objeções. A primeira é que isso nunca vai acontecer, dificilmente vai acontecer na vida real. E a segunda é que torturar pessoas provavelmente geraria um mal-estar muito grande na sociedade, porque você poderia ser o próximo. Então você, na verdade, estaria vivendo numa sociedade com mais mal-estar ainda do que... Entendeu? Todo mundo ficaria muito com medo e isso prejudicaria o bem-estar social. Pode ser, pode ser. Eu li um livro também, cara, recentemente, chamado Tribos Morais. Do Green, né? Isso, você conhece? Não, eu conheço porque você me falou lá, mas eu nunca li ele, não. Maravilhoso. E o Joshua Green é um cara que eu conheci o orientador dele sem saber que era o orientador dele. Que é o cara que publicou muito estudo na Science olhando o cérebro das pessoas durante o dilema do bonde. De salvar uma pessoa, né? Pra saber o que elas tendiam a fazer. E ele olhou com ressonância magnética funcional enquanto a galera tinha que decidir. E o Joshua Green escreveu esse livro tentando unir os achados neurocientíficos com as teorias éticas. E a grande conclusão do livro é que, para ele, primeiro, para resolver os problemas do mundo, nós deveríamos adotar uma metamoralidade, e essa metamoralidade seria o utilitarismo, para o Joshua Green. Ou para resolver boa parte dos problemas de migração e etc. Né? É quando essas tribos morais habitam uma área nova, cada tribo moral que resolveu o dilema dos comuns da sua maneira, que é o dilema dos comuns, para quem não sabe, é assim: a gente tem um pasto, cada um tem uma vaca, se todo mundo botar mais vaca naquele pasto, a sua vaca vai engordar, você vai ganhar mais dinheiro, mas daí vai acabar o pasto porque todo mundo pensou igual. Tem um pasto que vai decidir botar as vacas na mão de um cara e aí você faz outras coisas e aquele cara organiza. Tem outro pasto que vai ser mais liberal e cada um vai poder cuidar dessas vacas. Tem outro que vai regulamentar, tem outro... A questão é que cada um resolveu a sua maneira esse dilema dos comuns, né? No Sim. mundo é assim também. Tem religião, tem seus não sei o quê. Só que agora esses caras acharam um novo pasto.
E aí cada um quer impor o seu jeito que funcionou lá atrás de resolver o dilema dos comuns. E ele diz que o critério deveria ser essa metamoralidade que ele chama de... que ele fala que é o utilitarismo. Mas a parada mais interessante do livro é que meio que ele conclui, com base nos estudos neurocientíficos dele e com o orientador dele, que o utilitarismo está no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do nosso cérebro que permite a gente atrasar recompensas, ponderar sobre consequências, e o utilitarismo é uma ética consequencialista, né? E agir de forma menos impulsiva. Então, quando você usa álcool, por exemplo, a molécula do álcool tende a diminuir a atividade do córtex pré-frontal e você fica mais impulsivo, mais agressivo, não liga tanto em gastar tanto dinheiro, depois se arrepende um monte. Tem exemplos na literatura muito bem documentados na neurociência de pessoas que sofrem lesões no córtex pré-frontal e elas viram esse filósofo que você falou aí, andam pelado, ficam animalescos, porque perdeu essa parte. Tu consegue viver sem ela, inclusive. Só vai ser um Será sujeito... que ele tinha alguma lesão? Talvez ele tivesse alguma... Exatamente. Pois é. E aí o Joshua Greene ele diz que pros problemas do dia a dia, as nossas intuições morais funcionam bem quando você está dentro do seu grupo. Quando a questão é eu versus nós, o automatismo moral funciona bem. Eu sei mais ou menos o que é certo ou errado, eu sei o meu lugar. Agora, quando o problema está em nós versus eles, não é eu versus a minha tribo. É a minha tribo versus a outra tribo. Nesta situação, ele diz que se você agir em termos morais por impulso, a tendência é que gere esse tribalismo e essas agressividades que a gente vê na política, vê na religião, etc. E nessa situação, você deveria ativar mais o seu córtex pré-frontal, segundo ele, e nesse lugar nesse córtex pré-frontal, a solução ética que viria dele seria uma solução utilitarista por ser uma que pensa mais nas consequências, no longo prazo e etc. Essa é a grande conclusão do livro, digamos assim. Eu achei muito legal, cara, porque é o primeiro livro que eu vi fazer de uma forma mais organizada e bem escrita, meio que uma união de filosofia analítica, pelo menos, e neurociência, né? Sim. Ele leva em conta, então, que a tendência do cérebro já é raciocinar? Não. Ele diz que a tendência, quando a gente age, deixa a vida levar, digamos assim, é você ter comportamentos éticos naturais, digamos assim. Com a sua família, com a sua tribo, isso tende a funcionar bem. Mas intra-tribo, esse comportamento ético que ele... Intra-tribo. Já é... Pô, me faltou a palavra agora. Não é consequência disso. Já é utilitário? Não. Não. Intra-tribo é o quê? Intra-tribo não. Intra-tribo acho que eu não sei exatamente, não sei qual escola seria, sabe? Mas ele diz que intra-tribo, a evolução das espécies... resolvem. A evolução das espécies já meio que resolveu isso. As coisas se resolvem. Você respeita o teu pai, você sabe que tem um cara aqui, que se você fizer uma cagada dentro da tua tribo, você vai ser ostracizado. Então você tende a não ser um cara agressivo. Você aprendeu com base nos outros que fizeram cagada e você fala, bom, não posso fazer o que o cara fez porque... Agora, quando é com os outros, aí geralmente você é muito mais tribal, muito mais agressivo, por questões tanto neuroquímicas quanto questões sociais. Sim. E aí, neste momento, você deveria parar um pouco e ativar uma maquinaria que é mais cara, que é essa maquinaria racional, e aí você seria mais razoável para ele você ser utilitarista nesse sentido. Mas ele acredita na possibilidade das pessoas ativarem por si sós ou ele vai para uma linha mais institucional? É preciso que instituições sejam criadas e sejam reguladas por esse princípio. Ele não cita isso. Ele só lança diz que a tem base que ser uma filosófica. metamoralidade, que seria essa. Aí ele justifica lá e tal. Mas eu achei bem legal, cara. Achei um livro bem legal, assim. Daí ele explica na visão dele o que é ser um utilitarista. Ele diz que seria mais ou menos como se fosse uma dieta, que você não vai conseguir fazer uma dieta 100%, mas isso não implica em você sair comendo um monte de besteira todos os dias. A ideia é se você tem uma vida moral de 60%, você aumentar para 65%. E daí ele explica o que não é um utilitarista, que ele fala, se você tentar ser um utilitarista perfeito, digamos assim, quando você deitar na sua cama, se você tiver cama, porque você vai doar a sua cama, né? Aí ele fica explicando o que é um... Eu achei legal, cara. Achei um livro massa, assim. A corrente que mais te convence hoje, então, é o eu caí na copy. É? Caí na copy dos caras. Caí na copy do Peter Singer e
da galera. Mas o que é muito errado pra você na ética do Kant? Eu não... Na deontologia? É que parece que em alguns momentos faz sentido você usar a pessoa como um meio. Em quais? Sei lá, se o cara tá colocando uma arma na tua cabeça Tá. e gritando pra mim assim, sei lá, cara, eu sou feio ou não? Eu falar, puta, cara, se eu falar que esse cara é feio, ele vai dar um tiro na cabeça do cara. Eu vou mentir pra ele. Eu acho que eu agi certo. Sim. É um exemplo merda, né? Mas... É. Mas você é um universalista no sentido de que você acha que tem um princípio que vale pra... Pois é, eu não sei exatamente. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O que seria um cristão universalista? Um cristão universalista. Entendi. Um cristão universalista. O lance do universalista existe objetividade em moral. Esse é o Entendi. É o universalista. Mas o Ou seja, utilitarista não é universalista? pode ser. Eu acho que do modo como você está apresentando talvez seja. Mas eu considero que há uma nuance no utilitarista porque ele guarda local pro contexto. Pelo menos para que a gente interprete Entendi. noções mais abstratas de acordo com o contexto. Né? Embora o princípio seja o mesmo, maximizar bem-estar e minimizar sofrimento, eu preciso contextualmente dizer o que é o bem-estar. Entendi. Não existe uma noção universal de bem-estar, né? Entendi. Saquei. Cara, o que mais me pegou, confesso, acho que o que mais me pegou nessa minha aventura, e assim, é um hobby, tá, cara? Só que eu levo os hobbies meio a sério. Mas o que mais me pegou acho que nessa aventura estudando ética, eu comecei pelo livro do Joshua Green. Foi. Aí, por conta da neurociência, porque ele fala de neurociência. Sim. Aí, os dilemas do bonde e tal. Daí eu caí nele por isso. Aí lá eu vi que ele cita o Peter Singer. Aí eu fui ler o Peter Singer. Aí eu vi que ele cita o Mill e o Sidgwick. Aí agora eu tô lendo um livro do Peter Singer sobre o Sidgwick, porque eu comprei os métodos da ética e não consegui entender nada. Então eu tô lendo um livro que ele explica os métodos da ética e assim eu vou indo. Foi essa a entrada na filosofia. Foi ver o Joshua Green, então. Foi ver o Joshua Green. E aí eu li o do Peter Singer... E o que mais me pegou ali, que acho que eu falei, porra, esse cara tá certo, foi quando ele explicou o princípio da igual consideração de interesses. Qual que é esse daí? O princípio da igual consideração de interesses, ele diz que o bem-estar das pessoas, ele deve contar todas as pessoas deveriam ter... Nós deveríamos se preocupar com o bem-estar de todas as pessoas de igual maneira. E o critério para... Na verdade, não todas as pessoas, todos os seres sencientes. O critério para você colocar esse ser dentro desse balaio que a gente vai considerar o interesse dele como nosso é o critério da senciência. Porque para ele, que é a capacidade de sentir dor e prazer. Porque para ele, qualquer outro critério é arbitrário. Ele até pergunta no livro, por que não a cor da pele, então? Por que não a altura? Por que não o gênero? O que a gente sabe é que os animais sencientes não gostam de sentir dor e gostam de sentir prazer. Se você cutucar uma vaca com uma vassoura, ela vai sair fora porque ela está doendo. Sim. Agora, se você chutar uma pedra não é imoral. Comer a vaca, se você tiver outras opções, seria imoral. Sim. Aí ele cria vários exemplos, né? Claro que se você estiver numa situação onde você tem que escolher entre a vida da vaca e a vida de uma pessoa, a vida da pessoa pesa mais. E isso, paradoxalmente, não fere o princípio da igual consideração de interesses. Mas por que pesa mais? Qual que é o critério? Porque a pessoa vai sofrer mais se você tirar a vida dela do que a vaca. Por causa da consciência? Porque ela tem noção de futuro, ela tá. tem noção de passado, as outras pessoas têm mais noção dela do que a vaca, né? Sim. Só que a gente não vive num cenário onde a gente tem que escolher entre uma pessoa e uma vaca. Então, a vaca também tem peso, os interesses da vaca também têm tanto peso quanto da pessoa. Sim. E aí, sei lá, cara, ele foi... igual uma anaconda, assim, se amarrando em mim, sabe? Boa imagem. Aí chegou no final, eu falei, esse cara tem razão. Porra. Mas não é assim, cara. Os filósofos analíticos parece que eles vão se embolando em vocês e falam, puta merda, ferrou, cara. Parece. Eles têm razão. Então, esse rolê do princípio da igual consideração de interesses, que depois eu descobri que acho que o primeiro cara que formulou isso de uma forma muito forte filosoficamente foi o Sidgwick, com essa ideia do olhar universal, né? do olhar da benevolência universal. Me pegou muito, assim, cara. Eu falei, realmente... Mas você já se tornou vegano? Não. Nem tentou? Não, eu não vou conseguir.
Então eu sou Não, mas hipócrita. Pode ser às vezes estariano. Já viu essa corrente? Como é que é? Às vezes estariano. Às vezes. Eu tento comer menos carne na segunda-feira. É isso. Então eu tô fazendo. Você às vezes estariano. Mas aí o Joshua Green ele comenta, ele falou, cara, eu tentei ser vegano por um tempo, Ele não conseguiu também. não consegui. Mas isso me torna um cara talvez hipócrita, porque eu sei que eu tô fazendo algo errado. Mas aí vem o argumento dele que é como se fosse uma dieta. Não é porque eu sei que eu tô fazendo isso errado que eu vou esculhambar em todo o resto. Mas sabe o que é foda? Pensar assim, imagina... Eu acho que tá certo, tá? Mas eu tô imaginando aqui. Pô, imagina Brasil século XIX, escravocrata. Aí tem alguém que tem essa consciência. Porra, escravidão é errado, né, cara? Porra, mas eu dependo dos meus aqui. Eu vou só escravizar eles de segunda a quinta. Sexta eu libero. Seria ainda assim monstruoso, né? Seria bastante. Seria bastante. Ele tá equiparando as coisas, pelo que eu tô percebendo, né? Assim, é uma falha moral tanto quanto seria essa, né? Sim, exatamente. Tanto só que é no que ele caso, punha o termo especismo, né? só que no caso, exatamente. Só que no caso da escravidão seria pior porque Por seres humanos. Por ser seres humanos e por conta... porque é paradoxal, né? Quando a gente fala princípio da igual consideração de interesses, parece que os interesses da vaca conta tanto quanto o interesse do humano. Conta, só que só num cenário onde você não tem que escolher entre um deles. Se você pode escolher entre um deles, o do humano vai contar muito mais. Então o cara que escravizou alguém, ele teoricamente foi muito mais imoral do que um cara que come carne. Sim, na comparação, né? Por conta do sujeito saber que ele está sendo escravizado, saber que, né, enfim, o que é uma vida com liberdade, porque ele vê os outros. Sim. Enfim, cara, eu acho que eu não li muito sobre ética. Agora eu tô lendo, tentando... Eu tenho certeza que você já leu muito mais do que a média. Eu tô tentando entender agora. Caramba, eu falei, pô, cara, o que o Sidgwick mostrou que todo mundo acha ele muito foda? Aí eu caí nesse dualismo da razão prática, que ele diz que ele chegou a conclusão dele, porque eu tô lendo um livro do Peter Singer sobre o método da ética do Sidgwick, que é a grande obra dele. Não, eu me interesso. Eu mesmo nunca estudei o Sidgwick, então fala aí, como é que é? Não, basicamente o que o Singer explica no livro sobre o método da ética é que o Sidgwick tentou explicar as 3 principais formas de pensar a ética da época, que era o intuicionismo, que são princípios morais autoevidentes, tipo, tem que ser justo, tem que ser não sei o quê. O utilitarismo e o egoísmo racional. O utilitarismo a gente já falou, e o egoísmo racional é você fazer algo em prol de você mesmo, né? Se cada um fizer algo em prol de si mesmo, então isso vai reverter socialmente, né? E o teu bem-estar conta muito também, né? É só você sabe a dor que você sente, então é importante você evitar a dor, mesmo que isso cause algum dano a outra pessoa. É importante você fazer coisas boas para você, diz o egoísmo racional. O Sidgwick, basicamente nesse livro dele, ele mostra que quando bem interpretado o intuicionismo leva ao utilitarismo, segundo ele. Aí eu não sei explicar o porquê, tá? Eu só sei que ele chegou nessa conclusão. E aí fica essa questão. Então, beleza, nós deveríamos aumentar imparcialmente o bem dos outros ou nós deveríamos se comportar de forma a aumentar o nosso bem-estar? Ou seja, a gente tem que ser utilitarista ou um egoísta racional? O Sidgwick, no livro, ele não conseguiu resolver. E daí ele chama que esse é o maior problema da ética hoje. Segundo, ele não conseguiu dar argumentos, ele fala que existem boas razões tanto para você melhorar o seu bem-estar e boas razões para você imparcialmente considerar o bem-estar de todo mundo. Ele não consegue deliberar qual que seria mais correto, digamos assim. Sim, sim. E aí o Peter Singer parece que criou um argumento para tentar... Primeiro um cara chamado Parfit. Derek Parfit. Derek Parfit. Ele diz que o Sidgwick formulou uma questão meio errada e aí ele, enfim, tenta responder da forma dele. E o Peter Singer, a argumentação dele é que o egoísmo ele é um produto da evolução, e aí até linka um pouco com o que o Joshua Green diz, né? O egoísmo ele é um produto da evolução e por ser um produto da evolução ele não é muito confiável em termos morais. E aí ele responde a uma objeção evolutiva da moralidade objetiva. A galera, parece que teve uma pesquisadora que escreveu um artigo influente em 2006, salvo engano, dizendo que não existe moral objetiva porque a nossa moralidade é produto da evolução
e ela não evoluiu para conseguir alcançar um critério universal, digamos assim. E aí o Peter Singer contra-argumenta dizendo que, na verdade, a nossa moralidade é apenas grupal, é produto da evolução, mas o principal produto da evolução é a razão, que foi selecionada para outras coisas, para resolver problemas práticos, só que permite que a gente encontre verdades universais como a matemática e, portanto, talvez como a moral também. Cara, eu não sei se eu tô falando uma grande asneira aqui, mas foi mais ou menos isso que eu compreendi, entendeu? E aí é isso, cara. Então eu caí no bait dos caras, foda, isso aí. Cara, mas vou te falar, agora... Foi muito longe, cara. Agora, assim, falando os impactos disso na minha vida, né? Vou até ser um pouco transparente aqui com você. Eu sempre invejei muito as pessoas religiosas. Por quê? O meu pai é religioso, meu pai é... Eu vi que você levou ele pro Vaticano, né? Isso, ele é meio que ajudante de padre, assim, não sei exatamente o que ele faz. Tem que perguntar, eu nunca sei explicar o que ele é, cara. Ele fez teologia e aí ele ajuda a velar o pessoal e casar a galera na igreja católica. Daí ele é meio que subpadre, não sei, alguma coisa assim. Ele é o padre que fica com a vida boa, que pode casar. Isso, exatamente. Ele foi esperto no final das contas. E aí, pô, eu sempre olhava a galera da religião, assim, cara, fala, pô... Deve ser bom, cara, você ter um livro de normas, né? Tá. Nesse sentido de critério muito bem definido, né? Pô, eu sei como é ser uma pessoa correta com base nisso aqui. Eles falam, para você ser correto e atingir o reino dos céus, você tem que ser dessa forma. E eu nunca tive isso, cara. Eu sempre me considerei uma pessoa razoável, assim, tento fazer as coisas corretas, sou imperfeito, mas tento sempre ajudar os outros, etc. Só que depois que eu descobri todo esse universo da filosofia, que eu não fazia ideia que existia, cara. A primeira vez que me falaram utilitarismo, sei lá, não fazia ideia o que era. Ou outras escolas, né? Sei lá, pensar assim como agir moralmente, meio que preencheu o lugar da religião na minha vida. Tá ligado? E aí foi gostoso. Parece que um buraco que tamparam o buraco. Eu falo, pô... consigo, pelo menos, ir pesquisar em algum lugar e ter alguma luz do que é certo. Agora, mesmo que intuitivamente antes mesmo de ler essa galera, eu sempre doei bastante, principalmente para animal. Eu tenho uma parada com animal de instituição que resgata animal de rua e tal. Sempre doei quilos de ração e tal. Sempre ajudei minhas roupas, tento não ser um cara muito consumista. Eu sempre tive uma preocupação, assim. Mas agora eu encontrei isso organizado, saca? E sei lá. Acho que por isso que eu fui tão fundo. Fui longe, sabe? Tá ligado que existe uma igreja chamada Igreja Humanista? Uma igreja de verdade. Só que ela foi fundada no final do século XIX pelo movimento positivista. O mesmo movimento que deu origem lá ao Ordem e Progresso, na bandeira do Brasil e tal. Muita gente deve te acusar de positivista, inclusive, né? Muito. Mas a ideia do positivismo era, fora esse aspecto da ciência, era dizer assim, reconhecer como você está fazendo, que a religião tem um papel na vida comunitária, esse papel de norteador, mas reconhecer também que Deus não existe, mas que ele é, não Deus, mas que as figuras divinas têm um papel regulador social. Tanto de estabelecer o norte do que é certo e errado, quanto de estabelecer comunidade, né, em torno de uma ideia comum. E a igreja que existe até hoje no Rio de Janeiro, cara. Não sei, eu acho que existe hoje em outro estado também. Igreja Positivista do Brasil. Em vez dos santos, eles colocam grandes nomes da humanidade. Caramba, grandes pensadores da humanidade. Foda, né? Que legal. Foda. Que é um pouco isso, assim, porque eu acho que substitui mesmo, assim, a religião pra gente que tem certa inclinação, e você e eu certamente temos. Porque estabelece critérios, esse negócio de que filosofia não dá resposta é uma balela. Não, porra, tá louco, cara. Completa balela. Resposta. A questão eu sempre ressalto, é que os filósofos não concordam, é só isso, mas tem resposta pra cacete, né? Você pode ficar nesse movimento de discordância eterno se você quiser. Mas também você pode abraçar as teses e dar respostas, dar saídas para você discordar, coisa que a religião nem sempre, né? É mal visto quem discorda.
E também dá senso de comunidade, porque, bom, bem menos que a religião, porque a gente que gosta de filosofia é bem mais desorganizado do que os religiosos. E a gente tem muito lance de ego e tal. Em qualquer mundo intelectual tem essa porra, né? Da pessoa se medir pelo quanto ela ganha debates e o cacete. Mas eu concordo com você, dá senso de comunidade sim, cara. Foi uma grata descoberta aí nos últimos um ano e pouco que eu tenho lido. E você tem incentivado a galera do reservatório a gostar de filosofia? O professor Desidério Murcho vai dar aula lá, vai né? dar aula lá agora sobre o sentido da vida. Pô, a galera do reservatório dopamina que não conhece o Desidério, porra, ele é muito bom, cara. Ele é bom de didática pra cacete. Vocês precisam prestar atenção no que esse cara fala. Ele é muito bom. Ele dá cursos individuais, inclusive, né? Se você escrever na newsletter dele, ele dá vários cursos. É uma pena que ele não é tão conhecido, né? É uma pena. Assim como é uma pena que esses autores que eu citei aqui não são tão conhecidos também, né? Acho que, enfim, pelo menos fora da bolha da filosofia, a gente não escuta falar muito deles. Mas aí eu fiquei fascinado. Tô lendo a biografia do Sidgwick em inglês, que eu consegui achar. Tô vendo daqui a pouco você tá fazendo 600 um doutorado páginas. em filosofia. Cara, esses dias eu acordei e falei assim, meu Deus, velho, eu vou fazer um doutorado em filosofia, foda-se. Aí eu fui lá, olhei os textos pra prova de seleção. Puta, daí eu falei, puta merda, cara, eu tenho que ler esses textos aqui. Que eu não... Daí eu lembrei que eu tenho que ir pra presencial lá, daí eu falei, não vou fazer não. Mas tem algumas que são, não sei se tem algumas que dá pra fazer online. Não, eu ia fazer na UFSC aqui, tem que ir lá, tem rolê. Mas assim, enfim, tô fazendo a minha própria agenda de leitura ali. Mas é isso, cara. Tô animado, por isso que eu quis te chamar a bater um papo aí. Foi muito bom. Deixa tuas redes aí pra galera que quiser te achar. Bom, Isto Não É Filosofia, é o nome de todas as redes, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Sem acento, Isto Não É Filosofia. Tem um núcleo de formação filosófica que, porra, grata surpresa, Aslan, saber que você tá lá, cara. Lá. Pode comentar, pô. Eu tenho o maior prazer em responder lá os comentários. Eu vejo que sempre estão respondendo. Sempre tem resposta lá. E a gente também tem um clube do livro, que é o Linhagens. Esse você não tá, né? Não. Aí eu não tenho tempo, né? Também. Esse só abre uma vez ao ano, em janeiro. Pô, mas a gente é bem generoso nas leituras lá, no sentido assim, nunca é um livro por mês. Eu também não acredito nessa porra de um livro por mês. É sempre 3 meses no mínimo pra ler. A não ser que o livro seja pequeno. A gente tá lendo esse ano Shakespeare. Legal. Shakespeare, Nelson Rodrigues, vai chegar no Montaigne. Olha, a gente teve um episódio aqui que vai sair, acho que semana que vem, sobre Nelson Rodrigues. Sério? Com quem? A vida dele, um professor da UFSC que é especialista em Nelson Rodrigues. Vocês podem Porra, isso eu vou ver, com certeza. Todas as obras, e as principais obras e a carreira. O cara... Porra, sensacional. A vida dele foi uma desgraça no início, quando sair. Né? Foi bem massa. Me fala quando sair. Então, basicamente, a gente também tem... Cara, a gente faz algumas viagens, mas para um público mais restrito, assim, porque não dá para ir muita gente, né? A gente foi pra Grécia. A proposta da viagem é percorrer os locais onde os filósofos foram, entendeu? Legal. Aí a gente foi lá no Oráculo de Delfos e tal. Nossa. Esse ano a gente foi pra Itália. Passou lá em Florença, passou lá em Roma, passou lá em Veneza. E ano que vem provavelmente a gente vai pra Alemanha e pra França. Legal. Paris, especificamente, né? Pra pegar os existencialistas ali. Mas a viagem vai no máximo 22 pessoas. Mas tá sendo bem bacana aí, cara. Massa. Legal pra caramba mesmo, sim. E agora também, pô, mas isso é recente. A gente tá abrindo algumas turmas específicas de formação filosófica para líderes de empresas, assim. Uma galera começou a demandar, alunos mesmo, e a gente tá fazendo as primeiras turmas. Legal. Quem tiver interessado, me contacta, que a gente conversa. Tá tudo lá no Instagram, na bio, né? Instagram, e tal, o pessoal acha. E galera, nós temos nosso patrocinador, Probiótica. Você pode usar o cupom ESLEN lá no site para repor os seus suplementos, whey protein, carboidrato, creatina. Basta usar o cupom ESLEN que você ganha um desconto lá no site da Probiótica. E você também ajuda o patrocinador a entender que o podcast aqui é relevante, que a gente consegue vender via o nosso cupom. E a gente continua aqui também, recebendo esse apoio. Valeu? No mais, deixe seu like aí para o YouTube entender que é relevante. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!